Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando, hein? Terminou há pouco o Campeonato Brasileiro, Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Bahia do Rogério Ceni, hein? 2-0 para o Palmeiras. Já já vamos ao vivo para o Allianz com Alexandre Silvestre acompanhando todos os bastidores e mostrando tudo como foi a vitória por 2-0. Palmeiras encostando no líder Flamengo. Tudo para você ao vivo no Mesa Redonda Futebol Debate. O São Paulo ontem venceu a quarta seguida. E com a derrota do Bahia, o São Paulo permanece no G4. O São Paulo firme e forte. O Santos venceu o Ceará. Está também no G4 da Série B, mas pode perder Fábio Carille para o Corinthians. E o Corinthians perde mais uma, é atropelado pelo Cruzeiro e mergulha numa crise sem fim e sem treinador. Vamos debater tudo aqui com você. E a seleção brasileira foi vexame, eliminada de forma precoce na Copa América. Segura aí que a gente volta já, tá certo? Viu só? Rapidinho, voltamos e não vamos perder tempo porque eu tô com o Abel lá no Allianz, certo? Mas antes vamos apresentar o nosso convidado de hoje para colocar ele também nessa roda. Vamos perder tempo não, né, Fini? Convidado, primeira linha, primeiro time grande, na tela, Fini. Jogar bola em dois dos países que mais amam esse tal de futebol foi um privilégio daqueles para um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Deixei em aberto com o professor Celso Rotti, que se ele precisasse em outra exposição, eu estaria à disposição para ajudar o grupo. O polivalente Rodrigo Ferrante Tadei foi jogador do Palmeiras ali no finzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, mas foi na Itália que o querido Tadei se consagrou para valer, principalmente jogando pela Roma. Foram quase 10 anos atuando pelo clube da Cidade Eterna e esse tempo todo aí na Itália quase fez com que o Tadei vestisse as cores justamente da seleção italiana. Minha meta era ir para a seleção brasileira e apareceu a oportunidade de ir para a seleção italiana. Eu não me sentiria confortável em tirar o lugar de um jogador da Itália, de ir para a seleção do seu país. Seja muito bem-vindo ao Mesa de hoje, Tadei. Legal demais te receber no nosso programa. Aê! Grande Tadei, que legal te ver aqui, Tadei. Obrigado pela visita que você faz aos nossos estúdios, ao Mesa Redonda. E é um prazer, a gente que viu você crescendo no Palmeiras e você brilhando na Roma da Itália com uma postura firme. Veio convocação, possibilidade de ir para a seleção italiana e você falou, não, eu prefiro ficar por aqui. Não é isso, Tadei? Boa noite, obrigado. Boa noite, amigos da mesa. Noite, obrigado, Tadei. é um prazer participar da mesa. Sem palavras, obrigado pelo convite. Aconteceu na Itália. Foi o ano em que a Itália foi campeã do mundo, né? Aquele período ali, eu estava em 2005, 2006 na Roma, estava muito bem. A gente foi vice do campeonato italiano, tinha ganho a Copa Itália, a Supercopa. E apareceu essa pré-convocação, só que o meu sonho mesmo era de vestir a camisa da seleção brasileira, né? E não me sentiria confortável e não mudaria a minha ideia de ir para a seleção de um outro país. Isso é muito pessoal, né? Porque hoje em dia você vê muito isso, mas eu hoje não mudaria a minha atitude de ir para uma seleção de um outro país e não cantar o hino do país. Eu acho que eu não me sentiria confortável em tomar a posição de um jogador do país. Que declaração importante a do Tadei num dia que estamos de ressaca com a nossa seleção brasileira. Eu tô indo para a coletiva do Abel. Paulo, boa noite, Paulo. Boa noite, Chico. Boa noite para você, para mim não. Daqui a pouco a gente fala do seu Corinthians. Boa noite, Miller. Boa noite, Rafa. Boa noite, Bacéja. Já tem enquete e presentes. E boa noite no Allianz Parque. Palmeiras 2, Bahia do Rogério Ceni 0. Boa noite, Alexandre Silvestre. Começou a coletiva do Abel Ferreira, né, Silver? Boa noite. Fala aí, Garrafa, um abraço pra você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, timaço, Mesa Redonda. O Everton foi o melhor em campo aqui, na minha opinião, se bem que o Palmeiras controlou o jogo. Abel já está falando, meu coração está dividido. De um lado, Abel Ferreira, do outro, Rogério Ceni já falando aqui numa das salas de coletivas do Allianz Parque. Vamos ao português? Manda lá. Você falou dessa bola rodada do Caio Alexandre, Cauli, que quase tiveram desse lado aqui, do seu lado. Era uma bola para ser roubada e feito esse contra-ataque. Você conversou com a rapaziada que essa roubada de bola podia surgir um contra-ataque ou foi ocasião de jogo? Porque geralmente o time da casa sofre o gol de contra-ataque e não faz o gol de contra-ataque. Foi um momento do jogo. Como te disse, nós entramos muito fortes e estas duas equipas têm uma característica parecida. Tentam jogar com a linha o mais alto possível, não é? E como te disse, e quando nós jogamos com a equipa com a linha alta,
nesse momento do jogo, porque vocês viram, nós entramos e impusemos o nosso jogo. E isso aconteceu aos 45 quase, né? Esse lance. Foi um momento que o Palmeiras não vai ter o controle da bola o jogo todo. Né? Não vamos ter o controle da bola. E há momentos em que o adversário também tem o seu momento do jogo e nos empurra para trás. Só que um dos momentos de jogo é também o contra-ataque, a transição. Nós temos o ataque organizado, onde os jogadores estão nas suas posições e nós propomos jogo para quebrar e ultrapassar linhas com o objetivo de fazer golo. Isso é uma forma. E outra que tu tens, para além da bola parada e da qualidade individual dos jogadores, é contra-ataque. Quando a minha equipa rouba a bola baixo, a primeira coisa que eu quero que os meus jogadores olhem é para a frente. Não é para, depois de roubarmos a bola, não é para fazer posse para dentro da área, nem passar ao Everton. Não, eu quero que os meus jogadores passem para a frente, que saltem linhas com o objetivo claro de fazer golo. Portanto, isso é um princípio que nós temos. Agora, vocês dizem-me assim, pois, mas qual era o jogador do Palmeiras que fazia isto que ele fez? Caiu nos pés certos. Se caísse nos pés, se calhar, do Lopes não ia dar, porque ele não tinha aquela velocidade. Se caísse nos pés do Rony, se calhar não ia dar. Se caísse nos pés do Maicon... E já vos disse, este é um jogador que tem magia. A atacar e a defender. Né? E pronto. E é isso, ainda bem. Sorte para nós. Podemos ter um jogador deste. Eu bem pedi à Leila, não venda, mas já foi. Mas vamos desfrutar, que ele ainda vai ficar aqui um bom tempo. Boa noite, Abel Regis, do Tifose 14. Parabéns pela vitória. Obrigado. Abel, os times do Rogério Ceni, normalmente, quando vem jogar contra os seus times, ele povoa muito o meio de campo, bota 4, 5 jogadores no meio campo. Hoje não foi diferente. O Bahia tinha 5 no meio de campo e 1 no ataque. O que você pediu para os jogadores para conseguir quebrar essa linha de meio campo de muito toque de bola do Bahia? Nós com bola, a nossa função era jogar pelos corredores e viradas. Era a nossa rota de ataque preferencial para jogar contra o Bahia. Jogar por fora e fazer viradas. Vocês viram, nós hoje fizemos muitas viradas, atrair o adversário a um corredor e virá-la para o outro lado. Eu acho que nós fizemos isso muito bem. E o Bahia jogou num 3-4-3, ou seja, o lateral esquerdo mais baixo e o lateral direito, que é o Gilberto, bem profundo. E do lado esquerdo Tassiano, é assim que se chama, não é? A dar largura, que depois trocou na segunda parte, quando ele passou para um 4-3-3 puro. Ele fez uma alteração e passou para o 4-3-3 puro, ou seja, uma linha de 4, 3 médios, um volante e 2 meias, um centroavante e as pontas bem abertos. Quando nós fizemos a alteração tiramos o Rony e metemos o Vanderlá para ter 2 jogadores à largura. O Piquerez e o Vanderlá fecharam o corredor. Um instantinho só com o Abel, só um instantinho com o Abel, porque o Alexandre Silvestre faz um panorama do jogo e está também ao lado do Everton, goleiro do Palmeiras. Pois não, Silver, Palmeiras venceu um adversário difícil, né? O Bahia ajudou o São Paulo a permanecer no G4. É verdade, o Palmeiras colou no Flamengo, um pontinho. Agora vamos esperar o jogo do Botafogo que está rolando nesse exato momento. O Everton já passou pela zona mista, Garrafa. Para mim, o melhor em campo. Fez 3 defesas animais, cara a cara. Lembrando também que, apesar do Palmeiras ter dominado a partida, o Bahia teve algumas estocadas muito perigosas. O Jean Lucas perdeu um gol inacreditável no primeiro tempo, cara a cara com o Everton. Nessa, o Everton ficou só rezando, mas no segundo tempo ele pegou outra do Jean Lucas, uma no cantinho também, tudo lance cara a cara. Grande atuação do Everton, baliza 0, mais de 180 jogos sem tomar gols. Não de forma consecutiva, né? Mas ao longo da vida dele como goleiro do Palmeiras. Vamos escutar o que o Everton falou há pouco aqui no Allianz Parque, após essa vitória sobre o Bahia por 2-0, com 40 mil pessoas lotando o estádio do Verdão. Cadê o Everton? Já o Silver vem com o Everton, tá certo? Enquanto o Silvestre vem, só um instantinho, Silvestre, deixa eu aproveitar aí enquanto acerta o Everton. Bacégio, enquetes e presentes para o nosso público de hoje. Boa noite, Bacégio. É isso, boa noite, Garrafa, boa noite a todos que acompanham o Mesa Redonda, rodada quente de Campeonato Brasileiro, muita coisa pra gente repercutir. Você que está acompanhando o programa pode ganhar presentes especialíssimos. Olha só o que nós temos para nossa audiência hoje. Uma camisa do Palmeiras para comemorar essa importantíssima vitória do Verdão. Parceria com a loja Gol de Placa, lá de Santo André.
Tem também nesse kit uma bola de futsal da Joma e uma taça do Palmeiras da Brasfoot. Esse e outros produtos você confere lá no site goldplaca.com.br. E o segundo kit é um kit para quem gosta de praticar esportes e também tem uma camisa do Flamengo. Olha só, camisa do Flamengo tamanho G e um kit cinético com gel de arnica, munhequeira elástica e uma bolsa térmica de gel. 2 kits especialíssimos e para ganhar um desses kits é muito fácil, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, faça seu comentário, traga sua dúvida para os nossos comentaristas, nos ajude a fazer o programa de hoje. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: qual é o tamanho do risco de rebaixamento do Corinthians? Alto, médio ou pequeno? E para fechar, mande as suas principais informações no e-mail mesa@tvgazeta.com.br, nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos para levar um desses presentes para casa. Ao longo do programa, quando tocar essa campainha aqui, ó, eu vou anunciando os vencedores dos presentes de hoje e ao final do programa eu também trago o resultado da enquete do site gazetesportiva.com. Combinado, Garrafa? Combinado, Bacete. Então vamos lá, galera. Hashtag Mesa Redonda, voltando para o Allianz Parque, Palmeiras 2, né? Bahia do Rogério Ceni 0. Silvestre, o Gomes voltou hoje, né? Terminada a Copa América para ele, o Gomes voltou e foi a campo, não é isso, Silvestre? Exato, Garrafa. Eu tenho vários coringas na manga. A manga é curta, mas eu tenho uns coringuinhas aqui. Então, se não deu para descartar o Everton, vamos com Gustavo Gomes, El Xerifon. Eu tive a oportunidade de fazer 2 perguntinhas para ele. Vamos conferir? O Gomes, bem-vindo de volta em primeiro lugar. Você gostaria de nunca mais ter que marcar o Gabigol e passar a jogar com ele? Não. Já falei aí com seus colegas aí, acho que aqui qualquer jogador, grande jogador, vai ser bem-vindo, mas na verdade nós não sabemos muita coisa, nós só trabalhamos para nos preparamos para cada jogo e isso fica com a diretoria. Como é que um zagueiro do seu nível, cara, um zagueiraço, um dos melhores da história do Palmeiras, esquenta banco na seleção do Paraguai durante a Copa América? Tudo que eu ganhei na minha carreira, os 16 títulos que eu ganhei no Paraguai, na Argentina, na Itália e no Brasil, foi porque eu fui sempre profissional, respeitando meus companheiros, meu treinador. Eu não vou treinar mal porque não estou jogando. Acho que isso também me ajudou muito para hoje fazer um grande jogo. Independentemente de jogar ou não jogar, eu vou estar sempre trabalhando, porque é isso que me levou a ganhar e conquistar os títulos que eu conquistei. Então, obviamente, eu fico né? Triste com a minha seleção que ficou fora por não jogar, porque o dia que eu fico feliz, eu fico tranquilo por perder e não jogar, eu tenho que parar de jogar futebol. Então a gente tem que seguir assim, sempre ser homem de caráter e trabalhar, que o trabalho no final paga, né? Legal, Silvestre. O Silvestre fez uma pergunta. Fala. O Silvestre fez uma pergunta interessante para o Gomes sobre Gabigol. E surgiu no dia de hoje uma possibilidade, Dudu-Gabigol. O Abel foi questionado na coletiva sobre isso, Silvestre? Não posso te responder. Não tenho que responder. Garrafa, porque eu estou do outro lado aqui. Vocês esperando... sabem qual é a minha opinião. Basta vocês virem a conferências para trás. Eu disse aqui que não estou a contar perder ninguém. Eu disse-vos isso. Não me façam sempre a mesma pergunta, porque vocês sabem. Se me perguntas porquê é que o Dudu não entrou hoje, porque eu acho que o jogo não estava para o Dudu entrar. Vocês não sabem, mas, por exemplo, o Dudu no final do jogo contra o Grêmio, naquele campo, se eu sei se posso chamar campo, não é? Ele jogou, não sei se foi 20 ou 25 minutos, não tenho certeza, mas é um campo que deixa moça, não é? Mas eu já fui claro, eu conto com todos os jogadores que estão dentro do elenco do Palmeiras e o Dudu está, portanto, conto com o Dudu. Bom, eu vou lançar essa questão para a bancada, começando a contar dele, depois, obviamente, Miller, Chico, Bacérgio, o Paulo, fiquem à vontade.
pela circunstância, o Gabigol não está sendo muito aproveitado no Flamengo, todo mundo sabe o que está acontecendo com o Gabigol. O Dudu estava de saída para o Cruzeiro, acabou ficando, a presidente do Palmeiras colocou a mala do Dudu na Marquês de São Vicente, você conhece bem, ela colocou, não tomei, ela colocou, ela falou, encerrou o ciclo dele, mas ele optou em ficar. E agora pintou essa possibilidade. Com esse cenário, Tadei, seria bom para os dois jogadores e para os clubes também, uma troca Dudu indo para o Flamengo e o Gabigol vindo para o Palmeiras? Olha, eu não daria o Dudu. Eu teria o Dudu e traria o Gabigol. Né? O Palmeiras, se fizer isso, o Dudu vai voltar a jogar pela qualidade que tem, que ninguém discute, pelo profissionalismo que todo mundo dentro do clube sempre falou. Né? Foi um período que ele errou, né? Já se redimiu, está treinando, já entrou no jogo contra o Grêmio e está à disposição. Hoje não teve por uma outra opção, outra né, opção, eu acho que tá tudo certo. O Dudu é ídolo no Palmeiras, ninguém vai apagar a história do Dudu no Palmeiras. E se vier o Gabigol com o Dudu, eu ficaria, de palmeirense, eu ficaria mais feliz. A troca de ares, Paulo, é importante para os jogadores, né? Apesar que o Dudu, como bem disse o Tadei, o Dudu, exceção feita a presidente, que ela, Leila, disse que ele encerrou o ciclo no Palmeiras, mas ele cumpre contrato, né? O Dudu tá legal com a torcida do Palmeiras. Mas o Gabigol não tá legal no Flamengo. Para o jogador, quando isso acontece, uma troca é legal, você vê com bons olhos ou você vai na linha do Tadei também? O ideal seria ter Dudu e Gabigol por aqui. Será que é o Gabigol, se ele vier realmente, porque já pode assinar um pré-contrato, independentemente do Dudu, há quem diga que ele possa vir ao Palmeiras? Mas será que o Gabigol vai se dar bem com o Abel? O Silvestre disse durante toda a semana de que o Abel deu aval para o Gabigol. Bom, eu particularmente acho que o Dudu deve ficar no Palmeiras sim, até porque o treinador quer o jogador lá, o treinador tem paciência com o Dudu. Por que não põe para jogar? Tem que ter paciência, Chicão. Deu a justificativa, a contusão Chicão. que ele teve foi uma contusão muito séria e requer tempo. A musculatura do Dudu ainda não está preparada para um jogo de 45 minutos. É muito difícil. Agora, se você tem o respaldo do treinador, se o treinador quer você no grupo, então nada melhor do que você mantê-lo. Agora, o contrário do Gabigol, que o Tite não quer ele lá. O Tite não quer. O Tite, pro Tite, quando o Gabigol sair, ele vai soltar fogos. Então, é um jogador que, se o Abel deseja o Gabigol, também pro Gabigol vai ser muito bom. Tava falando com o jogador aqui agora, o jogador falou, o Gabigol no Palmeiras vai fazer 50 gols, né? Com esse time formado, ainda com o Dudu, e você ter opções no banco, é um jogador que na área faz gols. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu trocaria, que eu acho que esse tipo de troca é muito legal. No futebol americano e no basquete americano, isso acontece toda a temporada. O principal jogador do Lakers vai para, sei lá, para qualquer outro time do... Boston Celtics, por exemplo. Boston Celtics, por exemplo. E há essa troca. E isso incentiva a temporada, é bacana, é legal. Desperta no torcedor uma certa competitividade. E eu iria, eu toparia a troca sim. E para o atleta, Miller, quando tem... Com a torcida tá legal, com o treineiro parece que tá tudo bem, com a presidente... Estamos falando da presidente do clube, da instituição, da gigante instituição Palmeiras. Ela coloca a mala do Dudu na porta no episódio Cruzeiro. Ela falou, encerrou o ciclo dele. Vai ficar porque tem contrato. Você, como ex-jogador, eleitor, se o presidente não me quer no clube, facilitaria essa troca? Pensaria num Flamengo? Olha, Garrafa, sem dúvida nenhuma, jogar no Flamengo, quem não quer jogar no Flamengo, né? Mas eu acredito que tem outra vertente aí. O Flamengo acho que não vai querer o Dudu. Até porque não precisa do Dudu lá, né? O Dudu tem um contrato muito bom aqui no Palmeiras. Eu acredito que ele vai permanecer no Palmeiras, como o jogador disse, né? E o Gabigol vindo para o Palmeiras, bom jogador. É só o Tite e o Flamengo que não quer o Gabigol. Abrir mão de um bom jogador, eu acho uma burrice total. Mas... de qualquer maneira, vai ser bom pro Palmeiras, porque o Gabigol no Palmeiras, como eu disse pro jogador, é 50 gols por temporada. Agora, nós temos esses 3 atletas aqui na mesa, 2 jornalistas, eu também estou por aqui como jornalista. Sei que você ia falar como atleta.
Você me provou. O programa tá indo... Tadei, você percebe como é que é a parada? O programa tá indo legal, a gente combinou, a gente fez a reunião, não fizemos uma reunião lá, gente, hoje vamos arrozinho e feijão e tal, sem aquela... Você não tem jeito. Você não adianta, é um calo no meu sapato. Até perdi o que eu tava falando, né? Ou seja, o Palmeiras... Gente, é o seguinte, quem é a estrela do Palmeiras? Não é o Abel? O Palmeiras tem uma grande estrela? Não, é o conjunto. Você tem jogadores ótimos, mas assim, um cara que é o cara dentro do elenco do Palmeiras, o Palmeiras nas mãos do Abel não teve esse jogador. É o conjunto que brilha e o Abel brilha, é a estrela que mais brilha lá, na minha opinião. É o cara polêmico, né? Não é? Esse jogador polêmico. Chama a responsa, põe o jogador embaixo da asa, segura vestiário e tal. Em forma, o Dudu é o melhor jogador do Palmeiras. Não é isso? Em forma. Ele é o melhor jogador do Palmeiras. E o Gabigol tem um perfil completamente diferente. O Gabigol, ele é midiático, ele é estrela. Como resolver isso? O Abel será que estaria pronto? À distância, claro, a gente não está lá todo dia, eu começo pelo Tadei e vocês falam, o Abel estaria pronto para esse desafio? A informação, repito, do Alexandre Silvestre é de que o Abel deu ok. Será que o Abel está pronto para isso? É um desafio para o treinador? É um desafio, um bom desafio, acho que todo treinador queria, né? Eu acho que o Abel está pronto, até pelo que ele vem fazendo, né, no Palmeiras, né? E todo jogador que vem, primeiro passa por uma valutação do Abel, né? Então, se ele está dando ok, é que ele provavelmente já tem um método para abraçar esse jogador, se é o caso dele chegar, né? E colocar ele direcionar ele com o grupo como está desde o começo, desde quando ele chegou. Eu acredito que sim, acredito que ele possa ter o controle. Ô Miller, pois não, Fini? Pode falar aqui, Fini. Enquanto o Fini fala comigo aqui. Ô Miller, pois não? Silvestre chamando, só um instante, Miller. Pois não, vamos lá, vamos voltar ao Allianz Parque com o Alexandre Silvestre. Pois não, Silver? Só para dar mais argumentos para vocês aí a respeito do Gabigol, do Gabriel Barbosa... pode rolar um troca-troca, é o que está acontecendo aí nos bastidores. A Leila tá doida pro Dudu ir embora e de repente o Gabigol chegar. Se não vier agora, vem para início de 2025. Agora o Dudu não está muito disposto a ir pro Flamengo. Essa é a informação que nós temos nesse momento, até porque ele não gosta de grande relação com o Tite, assim como o Gabigol, tá? Mas a parada é essa. O Palmeiras continua interessado, quer muito o Gabigol e tenta colocar o Dudu no rolo. Tá aí, ele tá ratificando aquilo que a gente vinha dizendo aqui. E Miller, conta pra gente esse bastidor do Paulo aí que você estava falando aí, fora do ar e tal. Gabigol nesse time do Palmeiras chega pra fazer gol? É o cara que vai chegar e vai voar? Então, exatamente, como a gente estava conversando, eu, Tadei, o jogador, a bola no Palmeiras, no ataque, ela chega constantemente, até porque o time do Palmeiras tem jogadores, atacantes, que alongam o time, né? Estica o time. Pode ver, em 3 toques o Palmeiras está dentro do gol do adversário. É um time rápido, veloz, a bola passa constantemente ali na frente do gol do adversário, quer dizer, o Gabigol, nessa área aí, ele é especialista, ele é frio para fazer o gol. Então, cheira gol, quer dizer, ele ali vai deitar e rolar. E, aquilo que eu te falei. Ali daquele tirar o Dudu, o Flamengo quer o Dudu? O Flamengo com certeza não quer o Dudu. O Dudu também nem quer ir pra lá, porque na melhor fase do Dudu, o Tite não convocou ele. Exatamente. Então pra que ele vai? Na melhor fase do Dudu, o Tite não convocou ele. Então, com certeza, o Dudu não vai querer ir pra lá. Se não saiu na ida pro Cruzeiro com tudo certo, né, Tadei, Chico? Vai sair, agora é pra ficar, né? Ele não vai querer sair, até porque, como a gente falou, com a torcida já tá em pura harmonia. É só o Dudu voltar a forma física e fazer um gol, acabou tudo. Aliás, Chico, me permite, para você falar na sequência, vamos colocar o Abel na roda, temos mais uma declaração do Abel falando, né, de novo sobre Dudu, porque foi perguntada a possibilidade de uma troca, Gabigol, Dudu, Flamengo, Palmeiras, vamos lá. Esse assunto, tive conhecimento dessa notícia, acho que saiu antes do jogo, uma notícia... mas eu vou ser coerente com aquilo que tenho dito, eu não vou falar de especulações, de novela, eu vou falar dos nossos jogadores como sempre fiz. E eu também já vos disse várias vezes, assuntos de transferências é com a direção. Treinador treina e roupeiro roupa. Não é? É assim que funciona. Treinador treina, direção dirige, roupeiro
roupa, com todo o respeito. Tá engraçadinho o Abel, né, Chico? Tá engraçadinho. sabe, Mas ele está seguro. Está seguro, passou segurança no que ele falou. Então quer dizer que se o Dudu ficar, ele vai aproveitar o Dudu. Porque eu estava pensando assim, a Leila não quer. Se ela fosse forçar a barra em cima do treinador, ele ia falar o quê para ela? Não vou escalar. Quer dizer, não, mas ele está dizendo... Não é o caso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Abel não só... Não é nem Eu do senti feitio boa da Leila, vontade. assim, Senti boa vontade da parte dele em escalar o Dudu. Eu estava na dúvida se não era esse o problema. Por isso ele entrou na roda e ficou claro. Pois não, Miller? Rafa, o Abel deu uma declaração anterior dizendo assim, hoje não coloquei o Dudu porque não era um jogo pro Dudu. Naquele campo lá do Grêmio, aquele lamaçal lá, aquele gramado horrível, pesado, era jogo pro Dudu? Não. E hoje não era jogo pro Dudu? Eu acho que é uma contradição, porque hoje, 2-0, poxa, ele colocou Marcos Rocha, colocou o roupeiro, deixou o Dudu no banco. O Dudu, pelo menos uns 20 minutos, poderia ter jogado. A atmosfera criada da torcida, né? É, Isso aí exatamente. ajuda. Você ajuda a fazer esse gol Claro. que o Tadei tá falando. Mas por falar em gol, e que gol, outro gol desse garoto. Põe o gol dele, vai, esse Estevão. Mas que absurdo esse menino, eu quero... Perfeito, segura aí então, é isso? Vamos falar do gol do Estevão? Vamos lá, coloca então na tela, agora solta aí o gol do Estevão, vai. É um gol atrás do outro, com aquela característica, eu quero agora ouvir a bancada, ó. Mas você vê que é falha do jogador do Bahia, Tá. ele já falha num passe, e aí ele tem que dar o fundo. Ele não pode dar a perna esquerda para ele, aí não tem jeito, ele já fez vários gols assim, e é um jogador excepcional, né? Um garoto que, se continuar assim, daqui a pouco tá na seleção. Ele joga pro time, né, Paulinho? Ele joga pro time, não joga pra Agora, ele. Paulo, se der o fundo pra esse menino, como é que pega? Então, mas se você dá o fundo, você joga na perna direita dele. Na perna direita dele não é tão forte como a esquerda. E outra coisa, quando você dá o fundo para ele, você tira essa opção dele cortar pro meio e bater pro gol. Ô Tadei, avalia esse lance pra gente, lá desde a origem lá atrás. Não, o Paulo Sérgio falou tudo. Ele tem uma direita ainda que não é a melhor, né? A perna esquerda dele é a melhor e todos nós sabemos. Ali, ó, o zagueiro dá uma desacelerada e leva ele pro fundo. Ele vai ter que fazer um 1 contra 1. No 1 contra 1 ele pode driblar, porque ele dribla qualquer um no 1 contra 1. Mas daí ele vai ter menos possibilidade de finalizar, como ele vem finalizando todos os jogos, né? Um gol da manual. Essa jogada aí é uma jogada que a gente começou a ver outro dia. Tem o gol contra o Atlético, não tem, Fini? É muito parecido, quer ver? Contra o Atlético Mineiro. Mas, ô, Rafa, tem um detalhe aí, né? Estava 0-0 aí e o time do Bahia parecia, nesse lance aí, parecia um time de índio, né? Porque quem tava na bola com o Estevão era o jogador de meio campo, não era zagueiro. Era um Bahia desorganizado. Exatamente. Ele cumpriu o papel. Então, Mas olha a característica, Miller, já nesse... É parecido, mas é de outra posição do campo. Quero que vocês falem a respeito desse lance. Mas o erro contra da o Grêmio. marcação, o erro da marcação continuou, né, Miller? Exatamente. Pode ver, olha só, não tem ninguém, só tinha um jogador de meio campo. Cadê os zagueiros? Cadê o volante? Quer dizer, o volante estava ali, mas... Mas foi esse zagueirão aí que errou o passe lá. Mas o que a gente... Aí tem que correr atrás. Só que a gente cansa de ver que acontece isso com muita frequência no futebol brasileiro. Os caras não aproveitam como ele, né, Tadei? Ele tem um aproveitamento absurdo, né? Como foi falado aqui na mesa, é um jogador que já está pronto, no meu ponto de vista, para a seleção. Tem que convocar agora? Eu acho que tem, Puxa porque vida. você vai na Espanha, tem o garoto do Yamal. o cara tem 16 anos, o cara vai para a seleção e resolve. O Ronaldinho tinha quanto quando foi? Então, tem que dar... Até pelo momento que vive a seleção. Tem que dar responsabilidade. Você concorda, Miller, com o Tadei? Uma próxima convocação, vamos levar o Estevão, ainda você vai com mais cautela. E o Dorival teve muita cautela com o Endrick, colocou o Endrick quando o barco estava praticamente afundando. Não tem que ter cautela. Com um bom jogador vai ter cautela. É isso aí. O Tadei matou. O jogador espanhol com 16 anos está arrebentando a seleção espanhola. E o Estevão voando baixo tem que ser convocado agora, com certeza. Tá pronto, Chico, para pelo menos uma primeira convocação, Chico? Eu teria uma certa cautela, porque jogar na seleção não é todo mundo que dá... Se ele jogasse no Corinthians, você ia falar, vai pra seleção.
Não, no Corinthians é diferente, porque a camisa do Não tem Corinthians... nada de diferente. Então, lógico que tem. Tem um peso muito grande, como tem a camisa da seleção. Você quer falar que o Palmeiras não tem peso? Não, a do Palmeiras não tem peso. Que é isso? Não tem. Agora, Ultimamente a do Palmeiras tá é mais gato fogueteiro. É gato, vou tirar, não leve a sério. Não leve a sério. Não tem o mesmo peso, não tem o mesmo peso. O senhor, obviamente, se estivesse no Corinthians, você estava exaltando, mas eu respeito a sua opinião. Paulinho, seleção? Seleção, e até porque ele está jogando no Brasil, ainda tem essa mentalidade de se divertir com a bola, daqui a pouco está indo para a Europa, para a Inglaterra, aí não pode driblar, Já não pode vão fazer podar as o coisas, aí menino. pode o menino, aí fica que nem o Savinho, aí cisca, não sai do lugar. Mas é o que né? vai acontecer com ele se ele for para a seleção. Mas Paulo, é o que eu não estou tem falando, jeito. se ele vai para a seleção agora, Já ele chega vai lá fazer com isso moral. daí. E ele vai fazer isso daí. Só um instante, o Rogério Ceni está falando, o Silvestre está lá, a gente volta nesse tema. Eu quero mais lances do Estevão, vou mostrar mais lances importantes desta joia do futebol brasileiro. Pois não, Silver, Rogério Ceni, técnico do Bahia, falando. Como falar do jogo em si, justamente nessas situações de jogadas e de bolas perdidas. Você tem um Palmeiras do outro lado que chega e não exige do Marcos, mas quando tem a bola para fazer o gol, faz os 2 gols. E o lance do Jean 2 vezes, depois talvez uma displicência, não sei o que, do lance do escanteio, que gera um contra-ataque e sai um gol, de entender, talvez, somos seres humanos, vamos errar. E que o Jean não estava num bom dia, poderia ter até saído mais cedo, mas fazer também o Bahia falhar menos. Ali não, nós temos sempre uma definição, né, no tipo de bola para escanteio, né? Quando a bola sobra, nós temos que finalizar o lance. Então, ou com uma finalização a gol, com uma bola longa, uma volta de cruzamento para uma segunda bola, né? E ele foi infeliz, deu azar. Um pouquinho antes teve a chance de colocar a gente à frente. No segundo lance, a única coisa que ele não pode arriscar um passe, né, naquele momento do jogo, nem momento nenhum. Bola no rebote, ela tem que ter um destino mais longo e uma finalização a gol. Mas repito, é do jogo. Todos nós nem sempre temos um dia tão feliz. Ceni, boa noite, Lucas Bueno. Você hoje enfrentou o Abel Ferreira e já é um confronto muito comum entre vocês dois. Tá, o Silvestre continua acompanhando o Rogério, o registro feito com o Rogério. Então, Estevão aqui de forma meio que unânime. O Chico falou que teria um pouco de cautela. O Bacégio opinou, Bacégio? Vamos com o Estevão, com uma próxima convocação? Com certeza. Quem hoje na seleção está jogando mais que o Estevão? De atacante, tirando o Vinícius Júnior. A jogar no Palmeiras é uma coisa, jogar na seleção é Mas outra. a seleção que você está dando vexame, coloca o que ele fez contra o Atlético, filho, só pra gente seguir. Você não tem? O gol contra o Grêmio. Você tem o gol contra o Grêmio? Você tem? Você colocou agora há pouco aí? Que é um outro gol de muita característica daquilo que ele fez hoje. É gol quase todo dia, ó, meio de semana, dá uma olhada, ó. Eu acho de suma importância também que ele não joga para ele, né? Ele joga para se divertir, mas ele joga pro time, né? Exatamente. E chuta de fora da área, a gente não vê chute de fora da área. Com objetividade, ele não faz as coisas para aparecer. Ele tem recurso, mas é em busca do gol, não é para fazer gracinha, não é para humilhar o adversário. Exato. Não, e ele dá passe para os companheiros também. Ele não é fominha, né? Eu vou não dizer, é aquele cara que pega a bola e quer parar dentro do gol sozinho. Exato. Eu vou dizer uma coisa aqui, e vocês em casa tentem, eu tenho falado constantemente, fazer um exercício. O Endrick está numa outra realidade, já é jogador do Real Madrid, apesar de ser ainda muito novo, né, muito precoce, mas vamos tentar trazer o Endrick para o momento do Estevão. Quando o Endrick começou os primeiros jogos lá no Palmeiras, que começou a ganhar oportunidade, o começo do Estevão, e não é demérito nenhum pro Endrick, o começo do Estevão me agrada mais do que propriamente o Endrick. O Endrick é um jogador de força, um jogador de finalização. E o Endrick já fez coisas maravilhosas. Ele alavancou o Palmeiras na campanha do último título brasileiro. Mas voltando lá no início, antes de acontecer tudo que aconteceu de legal pro Endrick, o começo do Estevão me parece melhor. Eu estou enganado? Foi como eu falei. Tá certinho. Mas o Estevão não tem que lidar com a pressão que o Endrick lidava. É isso daí. Então, essa pressão que o Endrick acabou lidando, tirou um pouco dessa pressão do Estevão hoje. Né? Hoje só tem o Estevão lá. Então, há uma pressão em cima desse garoto. Não, mas mesmo assim, ele tem uma técnica, ele tem uma habilidade que é dele. Então, hoje, ele sabe lidar muito bem com isso. E eu gostaria que ele não perdesse tudo isso quando for para a Europa. Porque o que nós mais vemos é os jogadores perdendo essa habilidade, essa técnica quando vão para a Europa. Paulo, me responde uma coisa. Você não acha que o Endrick, ele saindo agora, a partir de hoje, a pressão em cima do Estevão não vai começar?
Vai começar, mas ele já está mais bem preparado. Ele já está fora. Chico, está bem preparado, está bem preparado. Até porque o momento difícil que ele poderia ter essa pressão maior ainda foi quando o Hendrick estava aí. O Hendrick em campo com a seleção, primeiro jogo de titular. Essa golinha levantada é normal, Tadei? É normal isso aí? Esse garoto, 18 anos. Você levantava a gola para jogar? Não, eu não. Até porque eu era jogador de lenha, então eu não tinha a habilidade que eles têm. Então não levantava a gola e é normal para os dias de hoje, né? Tá tudo certo, mas só que é normal também que o defensor se sinta ofendido e você viu no jogo que ele apanhou demais. Do início ao fim. Esse lance aí ele tinha que bater de direita pro gol. Isso, tinha que bater de direita. Eu sou um pouco saudosista, né, jogador? Eu sou de uma época que quando eu subi profissional eu baixei um meião. Aí o treinador veio, o que você tá fazendo aí? Levanta esse meião, você tá pensando que você é o quê, moleque? Aí, eu coloquei a camisa pra fora. O que você tá pensando que você é o quê? Então, eu sou um pouco saudosista em relação a isso. E o Hendrick é um garoto que tem que tomar... O Abel sempre falou isso. Tem que ficar do lado desse jogador. Claro, são jovens. Não se perder. São jovens, atletas em formação agora, ainda. Vai pra Europa, aí é outro ambiente. Pra gente seguir pro Corinthians, vamos dar uma olhada na tabela. Tá tendo um jogo agora, Botafogo e Atlético Mineiro. Não é? O Botafogo tá vencendo, é isso, Fini? 1-0. Então aqui a gente está computando essa vitória parcial do Botafogo. Com essa vitória do Palmeiras e o Flamengo ontem, ele acabou empatando com o Cuiabá. O Flamengo foi a 31, é líder. O Palmeiras está a 1 pontinho, cresceu no retrovisor. Tá? Botafogo com os mesmos 30 pontos. Aqui tem um confronto de próxima fase de Libertadores. Palmeiras e Botafogo. O São Paulo com a derrota do Bahia. Se o Bahia empatasse, o São Paulo sairia do G4. São Paulo entra no G4. Daqui a pouco a gente fala do São Paulo também. Bahia o 5º, Atlético Paranaense o 6º, Cruzeiro o 7º, Fortaleza o 8º, Bragantino o 9º, Internacional com 2 jogos a menos tem 19 pontos. Pode chegar a 25 e encostar também no G4 é o 10º. Virando a página aqui da classificação do Campeonato Brasileiro, a gente vai para a Juventude. Com a boa vitória hoje, ele chega a 19 pontos, 11º, Atlético Mineiro, com resultado em andamento. Nesse momento, com a derrota, ele fica na 12ª colocação. Surpresa esse Atlético aqui embaixo, ou não, gente? Decepção. Muito. Pelo time Mineiro, que tem, pelo ataque que possui, é decepção. Imaginava-se, no mínimo, lá no G4, com Palmeiras e Flamengo brigando de igual para igual, ou não? Exato. É o que vinha fazendo nos anos anteriores, né? A gente, ninguém esperava, né? Os times que estão lá embaixo... decepção total. Vasco é o 13º, Criciúma 14º, 15º Vitória, 16º Cuiabá, e aí vem boa noite para você, Garrafa, só se for para você, disse o Chico Lang na abertura, porque o Corinthians hoje tomou um atropelo do Cruzeiro, sem técnico, não é? Corinthians é o 17º com 12 pontos, 15 jogos. O Grêmio é o antepenúltimo com 13 jogos, 2 a menos que o Corinthians. O Grêmio muito provavelmente, apesar de ter perdido hoje para o Juventude, deve subir na tabela. Atlético Goianiense 11 e o Fluminense lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, para a gente entrar e falar de Corinthians e de zona de rebaixamento, que é, lamentavelmente, para a torcida corintiana, é o assunto do Corinthians, e tem muita coisa para a gente falar de Corinthians. Teve até, parece que, confusão, suposta agressão do presidente com o torcedor do Atlético, terminado do Cruzeiro, depois do jogo. A gente vai falar tudo sobre isso. Vamos colocar a bola para rolar, ver como é que foi essa vitória 3-0 para o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, no Mineirão, e poderia ter sido mais, hein? Na tela. O Corinthians visitou o Cruzeiro e olha que chocolate o alvinegro paulista levou em pleno Mineirão. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o Félix Torres deu essa bobeada e o Matheus Pereira não perdoou. 1-0 pro Cabuloso. E olha, o respiro pareceu chegar pro Corinthians em um certo momento. Aos 40 da primeira etapa, Garro cruzou, Kaká ajeitou de peito e o Ranieri mandou pro fundo das redes para empatar a partida. Belo gol do Timão, infelizmente anulado pelo juizão que marcou impedimento milimétrico do Kaká no lance. Como um golpe fatal, o Cruzeiro aproveitou o finalzinho do primeiro tempo e ampliou. Aos 49, Barreal foi carregando e fuzilou no canto direito do Matheus Donelli, 2-0. Como se a situação do Corinthians não pudesse piorar, logo aos 2 minutos do segundo tempo, Arthur Gomes cruzou, Hugo passou caçando borboletas e a bola sobrou para o Gabriel Veron completar para o fundo das redes. 3-0 Cruzeiro. O alvinegro até tentou reagir com o Wesley, que bateu forte, mas parou no goleirão Anderson.
E a goleada só não aumentou porque o Donelli salvou o Corinthians aos 31 minutos após esse chutaço do Matheus Pereira. E porque também o Mateuzinho desviou essa cabeçada certeira do Vitinho. Aos 43 do segundo tempo, Arthur Gomes aproveitou a bola dentro da área e fuzilou para o fundo das redes. Mas havia impedimento no lance, seria o 4º gol do Cruzeiro. Mas no final das contas ficou nisso mesmo. Cruzeiro 3, Corinthians 0, placar final. Foi um atropelo, Chico Lang? Foi um atropelo do Cruzeiro, né? Porque o Corinthians é um time que não tem defesa, que não tem meio campo e não tem ataque. É um absurdo, é uma equipe sem pé nem cabeça. Como é que pode a diretoria do Corinthians deixar um time assim e sem treinador? Quer dizer, não tem padrão de jogo, não tem uma porção de coisa o Corinthians. Hoje eu vejo o Corinthians, dá vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar. Eu tô quase chorando aqui, pô. Não vai fazer isso. Eu não quero você assim, por favor. Vou ficar aqui do seu lado para garantir. Lavar o isqueirinho. Não, eu vou garantir. Não quero o Chico chorando, imagina. Não, Chico, o que é isso? Não, mas é para começar a chorar. Ó, é para começar a fazer duas coisas, rezar e chorar. Calma. Não tem outra coisa para fazer, Paulo. Ô, Paulo, mas a situação é crítica, não é, Paulinho? Não, você sabe que, se nós observarmos o time do Corinthians, você tem Donelli, Mateuzinho, jogador que jogou no Flamengo. Você tem um Félix Torres, jogador de seleção. Kaká, um jogador experiente. Hugo, tem ali suas falhas, mas é um bom jogador. Aí depois você tem o Bidon, que é um garoto que tá tomando conta ali no meio campo. Tá jogando bem, corre pra lá, corre pra lá. Tá jogando bem. Saiu porque cansou, porque teve que correr pra todo mundo naquele meio campo. Ranieri tá sentindo um pouco o físico, tá cansado já, porque também muito não exigido, aguenta. né, gente? Também não aguenta. Carregar o piano sozinho não dá, aí né? você tem o Fácil, Garro. Romero hoje não apareceu. E é um jogador também importante. Então, se você olhar os nomes desse cara, aí você pergunta pra assim, como que esses caras não conseguem jogar? Porque não tem esquema tático caras pra não eles. Não tem técnico, pô. Não tem técnico, esse que é o problema. É algo impressionante. Vamos analisar os gols, então, as polêmicas, e depois a gente vem para analisar o que pode acontecer em termos de técnico. E outra coisa, o Matheus Pereira deitou nessa equipe do Corinthians hoje. Primeiro gol. Esse já é o segundo. Vamos por lance a lance. É o terceiro. Esse já é o terceiro gol, ó. Mas a gente já vai voltar nele. Vamos começar. O primeiro gol, vai. Primeiro gol. Falha coletiva. Olha lá. Félix Torres. Podia ter ficado na Copa América, né, Miller? Falha coletiva. Não é só dele. Dos dois zagueiros. O Matheus Pereira, que é um bom jogador, ele é um atacante, né? Tá jogando de meia no Cruzeiro, mas é um meia atacante. Olha lá. Por que falha coletiva? Porque os dois chegaram atrasados na bola. Os dois. O zagueiro tem que encostar. E outra coisa, o bote não dá o bote de primeira. Não dá o bote. É o último homem. Faz a falta no cara, dá uma tromba. É uma inexperiência. Tadei, você é o cara da mesa que é o cara que chegava. Fala pra gente do lance aí. Chegar atrasado e dar o bote de primeira, assim, com jogadores habilidosos assim, vai ficar sempre para trás, até pelo momento que atravessa o Corinthians. Então, e toma um gol com quase 5 minutos e já desestrutura tudo, né, gente? Desestrutura tudo. Aí vamos pro próximo gol? Bom, falha da defesa corintiana, 1-0 Cruzeiro, 5 minutos. Se for falha, foram tudo. Mas olha lá, vamos lá. É uma falha de meio campo, de defesa, entendeu? Pode ver, a defesa tá em linha. E agora? Sozinho. Até olha essa imagem por baixo, quer ver? Sozinho. Olha o Mateuzinho. O Mateuzinho aqui. O que o Mateuzinho quer fazer? Alguém pode me explicar? Eu joguei bola em pelada, essa coisa toda. O que o Mateuzinho faz ali na frente dele? Saiu de primeira. Tava descendo pela esquerda. Ele não saiu de primeira porque ele achava que o jogador ia jogar aqui pelo. Mas falhou o goleiro, né? Falhou o goleiro. O Garrafa foi muito difícil. O Garrafa ali demorou pra pular. Ali mudava a velocidade da bola. Ele faz uma curva. Ali é o Ranieri batendo cabeça com o Bidon. Os dois zagueiros, um marcando o outro. O jogador argentino carregou, ninguém marcou, soltou a perna e fez um golaço. É que o Mateuzinho, então, quer dizer que ele tá vindo pegar o cara que tá aqui pela esquerda, é isso? Tá descendo ali. Não, o Mateuzinho ficou numa dúvida. Ficou na dúvida. Como é que faz? Eu abro ou eu dou o bote? É isso aí. Não foi a culpa dele. Qual decisão você tomaria?
o Tadei? É claro que é difícil, é o momento, cada um. Mas você vê que os caras não vão dar o bote, eu vou tentar matar ali. Mas que é em velocidade, né? Então ele se preocupa com o rapaz que vai passar pela esquerda e até acaba... porque se você dá o bote ali e erra, todo mundo vai chiar com você. Então vai chiar com você. Então ele pegou, se posicionou melhor. Temporizou só que o Minas foi feliz, acertou. Olha só, olha o posicionamento do Ranieri e do Bidon. Olha o posicionamento dos dois. Um marcando o outro. É o que eu estou dizendo. Numa defesa, quando a bola gira do adversário de direita para a esquerda, tem aquela diagonal, aquela sinfonia. Pode ver, os dois um marcando o outro. É um time desorganizado. Exatamente. Mal posicionado. Ninguém sabe, o pessoal até tem o instrumento, mas não sabe qual é a partitura que vai tocar durante o jogo. Falta um padrão de jogo, falta um treinador que chegue e arrume essa casa. Olha o gol. Pode ver. Vamos falar. Mas mesmo faltando um treinador, não é um time, pelos nomes que eu citei aqui, para jogar dessa forma. Verdade. Não é um time para jogar dessa forma, mesmo não tendo um treinador ali no banco que possa te ajudar. Mantenha um posicionamento, cada um no seu setor. O jogador, mas você tá certo. Mas sabe o que é o problema? É que são jogadores hoje que não têm a personalidade dos jogadores de ontem. É, isso aí. Venderam todos os ídolos. Exatamente. As referências. As referências não tem. O Corinthians não tem referência hoje. O Garrafa sempre fala isso. E a referência foi de graça pro Cruzeiro. Tinha uma multa de 150 milhões e uma dívida de 10 milhões e o Corinthians mandou o Cássio pro Cruzeiro de graça. Nem negociou os 10 milhões que tinha a pagar ao empresário do Cássio e o Cássio. Pelo menos abate os 10 milhões, não. Reforçou o Cássio de graça. Reforçou o Cruzeiro com o Cássio indo de graça, ficou com 10 milhões para pagar e hoje não tem 2,5. Hoje não tem 2,5 para pagar de multa pro Carille. Imagine o Cássio. Por que não pediu hoje pro Cruzeiro? Hein, Garrafa, imagine o Cássio hoje vendo esse jogo. Eu vou pro terceiro gol. E ele viu. Eu vou pro terceiro gol para vocês analisarem. Terceiro gol, temos 2 lances de VAR e depois uma avaliação geral. Técnico, a gente já sabe que precisa vir. Vem, não vem, quem vem, não é? E todo um histórico do presidente do Corinthians, da administração do Corinthians nesses 5, 6 meses, e teve confusão. O presidente do Corinthians teria, supostamente, através de uma denúncia na delegacia, boletim de ocorrência, agredido um torcedor do Cruzeiro que vai falar aqui no Mesa Redonda. Então segura aí, tem gols, tem lances polêmicos e tem essa suposta agressão, né? Que o torcedor do Cruzeiro foi lá fazer um boletim de ocorrência. Voltando então, terceiro gol do Cruzeiro, para a tristeza do Chico e do Paulo, justo de um ex-palmeirense. Veron, na tela, vamos ver. Aí, Tadei, bola lá na esquerda, cruzamento. Agora vocês vão falar que o Mateuzinho, não é possível, o Mateuzinho não tem culpa aí. Ele tava em cima da marcação. Mas mata o cara, ô Sérgio, mata o cara, pô. Chega nessa bola aí. Não é possível. Faz pênalti, ali tinha 2 ou 3 contra um e deixaram o rapaz cruzar. E a infelicidade do zagueiro também, que o Hugo. A bola chega a bater no calcanhar do Matheus. É consequência do que vem acontecendo com o Corinthians, a falha do zagueiro também. Ô, Ragassino, você foi cortês aí. foi uma falha clamorosa do Hugo. Do Hugo? Pelo amor de Deus. Exatamente. Olha como ele vai pra bola, o Garrafa. Olha só. Você já chega. Que isso, pai? Não dá. É a questão de não saber fazer cobertura. Exatamente. Porque se você tá bem posicionado, você chega cheio na bola e você não precisa dar carrinho, até porque ali você não dá carrinho e chapa pra fora. Chapa pra fora. Mal você vê a cabeça desse jogador. Mal posicionado deu carrinho. É aquilo que a gente tá falando, a organização. Olha só, mal posicionado, deu carrinho, furou, falhou. O Verón tem nada a ver com isso, fez o terceiro gol. Chegou na feira sem a sacola para fazer compra, é isso? A cabeça desses jogadores está tão fora que o Garro tomou o terceiro cartão, de graça. E agora fica fora do próximo jogo contra o Vasco. Agora, deixa eu aproveitar. Não é que eu quero pegar no pé do Mateuzinho, velho. Maria não tinha, sei lá, mais focado. Tudo bem, a bola passou, bateu no calcanhar dele. Velho, vai na fé, pai. 2-0 pros cão, Miller. Ô, Tadei.
Tudo bem, é do jogo, a bola passou pra ele. Mas, pô, meu, tá na bola, ele e o cara na bola, tem que travar essa bola. Ou será que eu tô exagerando? Se exagerei, eu vou embora, fique tranquilo, eu me escondo aqui. Não vai embora não vai embora não, porque você tá certo. Não, Isso isso é consequência daquilo que vem acontecendo com o Corinthians no decorrer do campeonato, né? Então, com a pressão, nós sabemos que é muito mais difícil jogar no Corinthians, um time de massa. Quando começa a dar errado as coisas, tudo vai pro lado negativo. Dá uma olhada aqui, que é na entrada do Roberto Carlos e Paulo Sérgio aqui. Isso aí que eu falo. Depois você põe na sua rede social, o pessoal vai ver. É disputa de bola. Consegue chegar aqui? Dá pra chegar, gente? Olha aí. Olha a entrada do... Cara, naquela época, chegava chegando. É isso que eu tô falando, Chegava gente. chegando. Eu entendo o que você tá falando. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Mas hoje ele tá muito, Ele comete um pênalti numa jogada dessa, aí a gente estaria crucificando o mas garoto não é por ter cometido isso. Não é isso que ele tá querendo dizer. Olha, eu tô falando do garrafa. Eu entendo também. Hoje deu certo. Hoje deu certo o jogador. Pô, chega travando. Eu entendo também. Chega travando. Que hoje, com o VAR... na nossa época, muitos jogadores jogavam uma partida e ia ficar 4 fora, né? Sim. Porque antigamente não tinha um VAR, isso daí que você mostrou era pra prender o Roberto Carlos, não era pra expulsar, era pra prender. Era pra prender o Roberto. Hoje em dia, o pessoal tá com medo de chegar numa bola, de proteger com o braço que pega no rosto do adversário, o juiz vai no VAR e expulsa. Mas é a personalidade, Tadeu, é o jogo, mas né, tá Milê? difícil. É o jogo, se Tá você chato, jogo... tá chato, como a gente tava falando, tá chato. Hoje só joga quem sabe jogar. Exato. Naquela época de vocês, o perneta, se desse porrada, dava certo também. Hoje não. Mas, Adriano, eu nem pedi Hoje Chico não tem porrada, isso. não é isso. É virilidade, Não, tentar marcar a bola. virilidade. Não é faca no dente, um pouco mais de sangue, um pouco de vibração, cara. É o Corinthians. O Corinthians tá na zona de rebaixamento. Não é Você tem que dar no dente chegando atrasado. Você tem que dar algo mais na dividida, ficar brigando com o árbitro, ficar discutindo aqui, discutindo ali. Não é isso. Ô, Garrafa, o time do Corinthians, nesse jogo especificamente, eles estavam tão entregues assim, que quando o Cruzeiro fez o suposto 4º gol que foi anulado pelo VAR, que a gente vai ver, nenhum jogador do Corinthians nem foi lá para reclamar. Tá tudo assim, time, tomar 3, 4, 5 é a mesma coisa. Vamos ver as polêmicas do VAR, então? Primeiro o lance do Kaká, é isso, o gol do Ranieri que foi anulado, né? Gente, o Kaká, ele não era mais fácil a decisão dele colocar de cabeça, ele tentou fazer o gol de peito, foi isso? Que há impedimento, apesar do nosso VAR ser ruim, tá claro ali pela linha, tá certo? Quando a bola bate no Kaká, vai pro Ranieri, o Ranieri tá com o pezinho à frente. Se a gente tiver a imagem para frisar, ó, isso não fica dúvida, quer ver? Fica dúvida para vocês? Não. Se deixar parado lá, gente, conseguir deixar parado para eles poderem olhar a linha, quando traçou a linha, então, é legal. Ali tem a corrida, não sei quem tá aqui, ó. Antes do lance aqui, não sei se era, parado, se era o Matheus Pereira ali. Esse daqui que tomou o drible. Ali, ó, tava lá, tá correndo lá, ó, saindo aqui, ó. Não sei ali. Ah, parou aí, dá pra parar aí, ó. Aí não resta dúvida, dentro dessa linha aqui, não é uma linha que me agrada. Então, aí o Kaká, ele tenta fazer o gol. Ali não era mais fácil uma decisão de cabeça, gente? Ou tentou fazer o gol de peito? É do jogo, como é que vocês avaliam? Não, até porque quando o jogador do Corinthians chutou, ele errou o chute. Exatamente. A bola estourou nele, né? Aí estourou nele. Aí estourou nele. Aí ele fez o que ele pôde. Ainda ele colocou tentou. Ele não colocou pra dentro da área, ele tentou fazer o gol, só que a velocidade da bola acabou fazendo com que ela fosse impedimento impedimento não se discute, então, Tadeu. Impedimento não. Impedimento não, Chico. Não, impedimento, claro. E a bola vem direto nele, Miller? Sim, a bola foi um reflexo do momento que ele, o único recurso que ele teve no momento, quer dizer, a bola veio muito forte, como disse o Tadeu, e aí ele deu de peito. Resumindo, quando a fase não tá boa, né? Quando a fase não tá boa, bate no peito. Se a fase tá boa, bate no peito e vai pra dentro. Não tem impedimento, nada. Aí a bola bate no peito, vai pro Ranieri, mas tem um calcanhar ali que Garrafa, dá... Sabe o que a gente fica vendo assim? Eu tava falando com o jogador que o Tadeu antes. Desculpa, Miller, tava 1-0 só naquele momento esse lance. Eu tava falando com eles que um time grande, qualquer time grande, não pode ter um treinador inteirinho. Tem que ter um treinador, do nível do clube, o nível do time. Time grande, tem que ter treinador grande.
Não pode ter um interino 3, 4 partidas. Não dá. E o Larrutia, com todo o respeito que ele merece, ele chega para ser técnico do Sub-17 do Corinthians. Aí mandam o Danilo, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, embora. Por que mandaram o Danilo embora? Porque foi contratado por outra gestão. Lá, me parece que não está indo muito por merecimento. Ah, é da outra gestão fora. Tiraram o Danilo. Aí o Larrutia não tem nada a ver com isso. Ele vai a técnico Sub-20. Aí o Tonhão da Fiel é mandado embora e o Corinthians manda embora e não consegue contratar um treinador. Aí o Larrutia, ele é promovido a técnico do profissional, de forma interina. Se der um impeachment no Augusto do jeito que tá lá, na semana que vem, ele vai virar presidente do Corinthians, velho. Isso é um reflexo da desorganização técnico Sub-17 com uma bucha dessa na mão. E outra coisa, Garrafa, o respeito do jogador com o treinador. Teve um momento lá que ele falou um pouco, o Larrutia falou com o Mateuzinho retrucou. Retrucou. Se é um outro treinador, não retruca. Não retruca. Se é um treinador experiente ali no banco, ele fica quietinho. E isso que o Mateuzinho chegou agora, hein? Então você vê que... Chegou agora e falou nos 3 time gols. do Corinthians precisa alguma mudança radical. Tá, a gente vai entrar nessa parte da administração, do técnico. O treinador precisa vir urgente. O Tonhão... O tempo tá curto, Como é que é, filho? Exatamente. O tempo tá veja bem, Garrafa. Tá? O pessoal não gosta de estatística. Eu tava pensando em casa hoje, vendo o jogo do Corinthians. O Corinthians tem 13 jogos e 2 vitórias, é isso? Isso. Faltam o quê? 5 jogos para acabar o primeiro turno? Perfeito. Então, vamos supor, suposição, que o Corinthians 15 vença. jogos, 2 vitórias. Vamos supor que ele vença vitórias, até o final do 6 primeiro empates turno. e 7 Vamos derrotas. supor que ele vença mais 2 partidas. Caiu. Vamos supor. No segundo turno, ele tem que ganhar 10 jogos. 10 jogos. Sim. Independente de ser seguido ou não, em ordem cronológica. Tem que ganhar 10 jogos no segundo turno para se salvar. Para você ver como a dificuldade vai ficando maior. Não, jogador, e ainda pega o Vasco lá. Próximo jogo. Em São Januário. Depois joga contra o Criciúma. O Vasco venceu o Inter. Olha a sequência do joga Corinthians. Contra o Criciúma. Tá aqui. Depois pega o Bahia. Tá na Criciúma ponta da língua, Grêmio. hein? São Criciúma 4 confronto. Grêmio são 4 jogos. Põe na tela, Fini, pra mim, pro Miller, pro Tadei, que a gente não sabe, mas tá na ponta da língua do homem, que ele sabe até o final do primeiro turno. Põe aqui na tela pra gente, Fini, por gentileza. Eu já tô fazendo Vamos ver lá, conta vou passar aqui na frente, peraí, tá aqui, ó. Então é São Januário, Paulinho, ó. Escola do Paulo Sérgio. São Januário, é próximo jogo, fora de casa. Vasco ganhou do Inter hoje. Vasco ganhou do Inter. Na reinauguração tá do Beira-Rio. Difícil somar aqui, não é difícil, gente? É muito difícil. Muito Tá. difícil. Depois. Bahia que tá lá em cima da tabela. E é lá em Criciúma. Salvador. Gente, pera. Não. Vamos pra aqui e pra lá. Depois é o Criciúma. Depois Criciúma na arena. Criciúma Aí, é o confronto. confronto. Até porque o Criciúma tá acima do Corinthians. Tá com 16 pontos. Exatamente. E a única coisa. Desses 4 jogos, 3 são confrontos diretos. Criciúma, Bahia brigando na parte alta da tabela, não é o campeonato do Corinthians. Grêmio que tá junto com o Corinthians. E o Grêmio que tá junto com o Corinthians. Ele tem 3 confrontos, como disse o Bacégio aí. Isso é final de turno. E Grêmio com jogo a menos. Quer ver? 2 jogos a menos. 2 jogos Quantos a menos. pontos faz aqui, Paulo? Tem 6, tem 12 pra disputar. Com esse Corinthians aí? Parâmetro de hoje. Se fizer 1 ainda... Não é possível. Tadei, dá pra fazer quantos pontos aí? Pelo desempenho de hoje. Pelo desempenho de hoje? Pelo desempenho de hoje, acho que nem Só pode falar pelo desempenho até agora no primeiro turno. Falar ele falou foi cortês. Eu vou de 3 pontos, eu fico de 3. Chico, quantos pontos faz aqui nos 12? Faz exatamente 8 pontos. 8 pontos, tá certo. Saravá São Jorge. Dá licença, você tem a sua crença, eu tenho a minha. Não, mas eu tô exaltando uma. Eu tô exaltando minha... uma. Só se for na base do São Jorge pra fazer. Não tô tacando pedra no Santos, você tá louco? Hein? Não duvidem do Corinthians. De Lógico que repente, não. anuncia um técnico amanhã, o cara chega, É isso. motiva o time. É o fato novo. É o fato novo, Chico. Mas cadê o técnico? Como é que pode esperar o Carille? E a informação é, não veio o Carille até agora porque o Corinthians não tem 2,5 milhões e vai ter que pedir dinheiro emprestado. E mandou o Cássio embora, tinha uma multa de 150 pau para receber, reforçou o Cruzeiro, não quitou 10 milhões que devia pro empresário do Cássio e pro Cássio e não tem 2,5, vai ter que pedir dinheiro emprestado. Miller, é pro Chico ficar revoltado? É lógico que é pra ficar, a torcida corintiana fica chateada. Olha, Garrafa, nesse cenário aí, não pelo jogo de hoje, pelo que o Corinthians vem apresentando como bola. É isso. Como bola. Aí, 1 ponto. E o técnico do Corinthians, que o Corinthians quer, Tem jeito. 2 técnicos essa semana estavam na pauta,
Carille e Ramon. Né? O Ramon desistiu, o Corinthians ficou esperando o Carille, está esperando ainda o Carille, negociando mútuo. O Ramon falou, pera um pouquinho, eu vou ficar de plano B até quando? A informação é que o Ramon pulou fora. O Corinthians tinha 2 opções, hoje tem uma. E o Carille tem esse problema da multa. O Carille que ontem ontem foi sexta-feira, né? Sexta-feira venceu o Ceará. Põe o gol do Santos na tela. E é líder do campeonato. Gol de falta. Eu não sei o... Tá no Otero, G4. né? O América acho que ganhou, não tirou... Não sei o quanto o Santos Otero, vai querer dar embora o Carille. Um ex-corintiano, Otero de falta. 1-0, o Carille foi perguntado. E aí, Carille, Corinthians, ele falou, é com o Pitombeira. A pergunta é, o Carille, se o Corinthians arrumar esse dinheiro emprestado, sei lá o que ele vai fazer, paga a multa, traz o Carille. Começo com Paulo Sérgio. Paulo, e vocês fiquem à vontade já para entrar. O Carille pode colocar ordem na casa? Porque tem jogadores ali de qualidade, não vai brigar por título, G4, mas para brigar pelo menos por 2 degraus fora do G4, eu acho que dá. Você tem Gustavo Henrique, você tem o Fagner que deve voltar, você tem Ranieri, você tem o Garro, você tem o Yuri Alberto. Se você pôr um técnico e organizar, não fazer que nem o Tonhão, queria fazer trocação com o Flamengo, trocação com o Palmeiras, foi perdendo. Se você arrumar, não é só fechar a casinha, saber a hora que você tem que atacar, organizar um pouco o time, aí, com a chegada do Carille, eu fico um pouco mais otimista. Você fica otimista ou ainda tem suas dúvidas? Eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto muito do Carille, é um cara do bem, mas com esse Corinthians hoje, eu não creio que ele vai dar resultado. O Ramon também eu fiquei sabendo aí, conversando com algumas pessoas, é um treinador muito enérgico, ele pega muito. Sabe? Imagina você gritar com um jogador desde do Corinthians, você gritar com um jogador desde do Corinthians. Mas é isso que tá faltando. Você pega o jogador. Mas peraí, Paulo. Você pegar, você gritar com um, aí não joga mais. Daqui a pouco tem que botar os dois de cada vez, calma. Paulo, qual seria, então... o treinador ideal para vir nesse momento? Você, pelo amor de Deus, Tadei, por isso que nós te convidamos, Tadei. Porque se eu faço essa pergunta, ele ia falar que eu tô pegando no pé dele. Você já veio, já não, entendeu? Não, olhei pro Tadeu, Paulo Sérgio, olhei pro Tadeu, ó, tuf, em você. Eu sou contra esse negócio de treinadores estrangeiros. Ok. Mas hoje, a situação do Corinthians precisa de alguém que traga alguma coisa diferente. Quem? O Tadei perguntou quem, cara pálida. Eu acho, vou discordar de você, Paulo, eu acho que o Carille, quando ele assume o Corinthians da primeira vez, ele pega o Corinthians mais ou menos nessa situação, se eu não me engano. Tava pior. Né? Tava pior. E é um cara que, segundo o meu ponto de vista, conhece... O clube, conhece toda... O Carille tem uma coisa os números do Carille no Corinthians, ô filho? Não sei. Qual é a questão? A pergunta o Carille tem uma coisa de bom. Eu acho ele muito bom, arruma eu gosto defesa. dele. Torço, se ele vier, eu torço para que ele mude essa equipe. Mas eu não consigo ver nessa equipe... Ele arruma defesa. Com os jogadores que tem, ele mudando tudo. Ele teve muitos problemas no Santos. Agora a questão é, o Carille precisa se arriscar? O Carille precisa disso? Não precisa. Ele está no Santos, numa posição relativamente estável, tem o respaldo do presidente Marcelo Teixeira, tem o elenco na mão, aparentemente, teve uma seria oscilação ingratidão dele sair do Santos, chegou até na final porque do Campeonato Paulista. O time perdeu 5 partidas, o treinador manteve ele lá. O Corinthians precisa do Carille mais que o Carille precisa do Corinthians. Essa é uma outra questão bem levantada pelo Bacérgio, mas o Tadei, ele coloca uma situação importante no fato do Carille conhecer o Corinthians, saber o que é o Corinthians. O primeiro turno praticamente já foi, gente. A gente bateu aqui 6 jogos, não é? O primeiro turno tá praticamente indo. Olha o Carille dentro do Corinthians. 183 jogos, 86 vitórias, 56 empates, 41 derrotas, com aproveitamento de 57,19. E títulos foram 3 paulistas, e pegou um time na crise, saiu aquele gol do jogo, o Carille estava para ser demitido. Sai aquele gol na Arena, Itaquera, um gol do jogo, o Corinthians ganha de 1-0 com o Palmeiras, franco favorito, e o Corinthians arranca para o título brasileiro. Então são 3 paulistas, 17, 18, 19 e 1 brasileiro. Olhando para o mercado, para mim é o Carille. O Paulo tem as ressalvas. O Tadei entende que é Carille. Chico, Carille pode ser uma solução para o Corinthians? Ele vai ser a solução para o Corinthians, por quê? É bom lembrar que o Carille era o treinador da defesa do Corinthians na época do Mano Menezes e depois do Tite. Perfeito, bem lembrado, Chico. A primeira coisa que ele fazia era arrumar a casinha. E é o que o Corinthians está precisando agora. A partir daí... A cara do Paulo. A partir Olha o Paulo, daí, como é que é, Paulo? A partir daí, o que vai prevalecer
são esses jogadores mais criativos, né? O caso do Garro, o caso do Coronado. Esses jogadores é que vão prevalecer, como você disse, não é um time tão ruim assim. Né? Pelo menos para sair da zona de rebaixamento. Eu quero ainda, então, Miller e Bacégio sobre Carille se vem ou não. Tem a confusão que aconteceu em Belo Horizonte. Presidente do Corinthians, né? Tem um BO feito contra o presidente do Corinthians, que, segundo nesse boletim de ocorrência, lá na delegacia do Estado do Mineirão, o presidente do Corinthians deu um murro num torcedor do Cruzeiro. Está no boletim de ocorrências, não sou eu que estou falando, porque eu não tenho essa imagem. Ninguém tem essa imagem até agora. A gente tem uma denúncia e a gente vai mostrar para vocês. O delegado, inclusive, já admitiu que as imagens mostram um contato do presidente do Corinthians no torcedor cruzeirense. E tem nota do Corinthians. Então a gente vai chegar nessa parte, mas antes eu quero saber do Miller e do Bacégio sobre Carille. E você em casa, nas redes sociais, vê no nosso YouTube como é que tá a galera, se a galera também... Mais de 16 mil pessoas se a galera, ao vivo. Você que tá aí curtindo também no YouTube e no nosso e-mail, responde aí, o Bacégio vai ler algumas mensagens aqui do torcedor corintiano, se o Carille é ou não solução. Miller, Carille pode dar um jeito no Corinthians com essas peças, né? Se, não é brigar por G4, mas você levar pelo menos 3. O Paulo também vai chorar, tá? Calma. Eu não quero você também, não. Então, é o seguinte: com essas peças, um time organizado, dá para pelo menos subir um pouco acima da zona de rebaixamento, que é o que o torcedor corintiano espera? Olha, Garrafa, não adianta o Corinthians trazer treinador estrangeiro. Até porque não conhece o futebol brasileiro, não vai dar tempo de encaixar o time e vai cair mesmo, né? O Carille, é bem verdade que lá atrás tinha outros protagonistas, né? Renato Augusto em grande fase, Rodriguinho em grande fase e também o Jô. Não é o time de hoje. Claro. Mas o Carille, como conhece o clube, ele gosta de jogar por uma bola só. Ele foi campeão assim, pô. Mesmo com aquele time bom lá, o Jô era o único atacante, a bola chegava com qualidade e o Jô estava numa grande fase. Esse time do Corinthians, para mim, tecnicamente é fraco. Perfeito. Só que o Corinthians, com o Carille, hoje, pra mim, é a única opção, o Carille. Se organizar um pouquinho, pode deixar o Chico e o Paulo dormir tranquilo. O Carille sabe organizar o time. Ele não vai bater de frente com o Flamengo, não vai bater de frente com o Bahia. Ele vai jogar por uma bola só. Ele vai jogar o campeonato dele? Exatamente, claro. Pra mim, eu traria o Carille. Você vê, o Santos não toma gol quase. É exatamente isso aí. O Santos não toma gol. Ganha de 1-0, 2-0, Vale a pena o Carille sair e trocar o Santos pelo Corinthians? O Bacégio disse que não. Essa é uma outra questão, né? Porque e aí? lá ele perdeu 5 jogos. Acabei de falar. E o presidente manteve ele. Até por gratidão, eu não acredito que ele sairia esse período do Santos, não. Paulo, vale trocar? Cara, imagina diante tem lado, isso é muito pessoal, né? Cara, é muito pessoal. Sonhando. Você tá mal, hein, Paulo? Fica assim não. Não dá pra sonhar com as pelo amor de Deus. É se você ficar com esse ar de tristeza, me deprime. Você é a nossa alegria no antes, no durante e no depois do programa. Eu não tô, eu não vi. Há tempos eu não via você desse jeito, mas, Paulo. Cara, do jeito que eu vi esse Corinthians hoje. Cadê o sorrisão? Esse é Paulo Sérgio que eu gosto. Hoje é o longo do primeiro turno. Isso, jogador? Olha o longo do primeiro turno. Não, hoje foi um dia pior. Hoje foi pior. Poderia ter tomado uma goleada. Não, 3-0 ficou barato. Exatamente. Poderia ter tomado uma goleada. Quando você fala assim, no quarto gol, eu estava observando que na hora que foi pro VAR, os jogadores do Cruzeiro encostaram no árbitro, nenhum do Corinthians. Pra perguntar, não foi gol. Eles estavam tão entregue a derrota, exatamente. E aí você tem que ter alguém no banco de pulso, falar, o cara só quando olha, não é, Tadei? Vai lá, pressão no cara, tal. Você tem que ter uma referência no banco, não pode ser um interino. Isso sim. A galera tá dizendo o que aí no nosso YouTube? Olha, nas nossas Garrafa, redes? tá bem dividido. Com nomes, vambora. Tem muito corintiano a favor, mas tem muito corintiano também contra. Vamos lá, nomes. Fábio Elisiel, até eu sou melhor que Carille. Então, Bora. Tem muita gente aqui. Esse é o Zé Mané da vida. Marcos Vinícius, o Lisca doido dá jeito nesse time. Carille não, Rubens Raia. Diniz no Curica, o Bongo tá falando aqui. Aí é o pessoal que tá secando, né? O pessoal, Edson Zampieri, Carille conhece de Corinthians, é uma boa. Paulo Sabino, pessoal, Carille não é a solução, pode até arrumar um pouco, mas a solução é uma administração competente. E a gente vai falar da administração, só que antes, seu Chico Lang tá ali, foi notícia, tá? Encerrou o assunto técnico.
Mas sabe quem foi oferecido a técnico do Corinthians? O senhor sabe. Kia Irabichian ligou e falou, vocês querem Carlito Tevez e técnico? Quase com experiência nenhuma, com uma história fantástica. Mas... Volta, Carlito Tevez. Como jogador, Carlito Tevez. Como treinador, não. Mas como jogador, sim. Era só convencê-lo a voltar a jogar. Como técnico não, certo. Né, gente? Não técnico, esse aqui é um brincalhão, né? É um gato fogueteiro. Oferecer o Tevez para ser técnico do Corinthians com uma carreira desse tamanho como técnico, não, jogador. Ele não fala português, né? Mas ia ser um caos, né? Porque até hoje eu não entendo o que ele fala. Bom, gente, um telespectador falou aqui pro Bacégio, né, que não basta só técnico e jogadores. Basta uma administração séria e competente. A gente tem um resumo, né, alguns trechos de tudo que aconteceu nesses 6 meses do Corinthians. E a gente, antes de colocar esse trecho, esse compilado, né, de muitas falas da diretoria corintiana, das coisas que aconteceram e não aconteceram, e você vai tirar a sua conclusão, a gente ainda fica no pós-jogo de hoje, Corinthians e Cruzeiro. Terminado o jogo, o presidente, foi relatado no BO, né? O presidente sai com seus seguranças, aproximadamente uns 7, indo para o vestiário, sai da tribuna e a tribuna passa ali próximo à torcida do Cruzeiro. Aí começou aquele negócio, segunda divisão e tal e tal. Um cruzeirense se desentendeu com o Melo, o Melo foi para cima e teria, segundo o boletim de ocorrência, dado um soco no torcedor do Cruzeiro. A TV Timão conversou com esse torcedor. Vamos ouvir na tela. Meu Timão. Presenciando o jogo de hoje, é o lugar que eu geralmente fico. No final do jogo, meu filho, de 8 anos, que estava comigo, pediu para eu comprar um suco para ele. Eu me dirigi aos bares que ficam atrás dos camarotes. E nesse momento estava passando o senhor presidente do Corinthians, junto com uma série de seguranças, muitos seguranças, intimidador, inclusive quando a torcida toda do Cruzeiro entrou na brincadeira, chamando de segunda divisão e assim, essas brincadeiras de torcida. E eu falei que ele seria o presidente que rebaixaria o Corinthians. Ele se dirigiu a mim muito nervoso e me agrediu. E na frente do meu filho, que presenciou tudo, ficou muito triste. Eu não revidei, mas depois eu fiquei um pouquinho nervoso e falei que eu prestaria queixa, não por querer ganhar alguma coisa, não preciso disso, eu tenho minha profissão e tudo, mas que essas pessoas entendam que elas não podem fazer o que querem. Eles têm que respeitar crianças, têm que respeitar as pessoas que estão ali. Bom, tá aí, eu quero saber Você não respeitou? Eu quero a avaliação de vocês sobre o que aconteceu. Antes tem as imagens dele lá prestando depoimento na delegacia, lá do Mineirão. É lá no Mineirão, né? Vamos colocar para ilustrar? Trabalho da Meu Timão. É isso aí, ó. Tá ali, ó. Ela tá mostrando, indicando aonde o presidente Augusto Melo teria dado um soco no torcedor. A imagem anterior mostra, ele tá um pouco vermelho, mas enfim, o boletim foi lavrado. O delegado, inclusive, se manifestou depois, Bacégio? É isso, o delegado se manifestou sim, Garrafa, e admitiu que as imagens mostram um contato. Ele, inclusive, categorizou essa suposta agressão como contato do presidente do Corinthians, Augusto Melo, ao torcedor em questão. Ele também disse que o presidente Augusto Melo, na verdade, já havia saído do estádio quando a polícia tentou localizá-lo. E aí, como o presidente já havia deixado o estádio do Mineirão, um representante do presidente chamado Caio do Vale, o Caio do Vale é uma espécie de braço direito do presidente do Corinthians, não tem um cargo oficial, mas costuma ali trabalhar diretamente com o presidente. A ideia era chamar o Melo para prestar depoimento na delegacia, exato. Era isso? E ele foi prestar depoimento no lugar do Augusto Melo, representar o Augusto Melo, porque o Augusto Melo seria mais um caso de polícia no Corinthians, então. Não estou exagerando. O presidente ia ser chamado para depor. Se puder frisar ali, na hora que ele mostra, para a gente ver se realmente não foi nada grave, mas não pode agredir. O Corinthians se pronunciou em nota, não é isso, Fini? O Corinthians deu uma nota oficial sobre o ocorrido. Se puder colocar na tela aqui e depois frisar na primeira fala dele lá. Vamos ver a nota do Corinthians, Fini? Por gentileza, porque o Corinthians se manifestou. Então está aqui a nota do Corinthians. Neste domingo 7, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro. O que é normal, temos 3 atletas e jornalistas, o que é normal em estádio, tá? Certo. Xingar, tal, quando você passa por alguém, passa perto. O Chico Lang no Allianz Parque era Chico Lang. O Chico Lang não saiu dando porrada em ninguém, né?
Foi hostilizado torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do clube interviu para proteger o presidente e outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados. Então essa é a nota do Corinthians. Que não diz nada, né? Que não diz absolutamente nada. Agora, gente, se o torcedor devia estar ali, não devia estar ali, mas é o ambiente do futebol. Miller, quantas vezes... Você não precisa jogar, você jogava muito. Dá uma olhada aqui, ó. É a área que pegou. Gente, mesmo que tenha xingado, aconteceu, você não pode sair. É o presidente do Corinthians. O Augusto Melo, para mim, representa o Corinthians, instituição. A instituição Corinthians, você não pode. Como fez o Danilo na seleção brasileira, torcida vaiana, pagou ingresso, o cara foi lá na arquibancada, aqui todo mundo é... Gente, que futebol é esse? Pô, quem nunca levou vaia de futebol faz parte, tá no pacote. Agora, o presidente do Corinthians, minha opinião, como instituição, não pode sair dando murro na cara de ninguém, né? Se ele na vida pessoal age assim, é dele, é com ele. Mas ele representa o Corinthians, ele representa o Chico, ele representa o Paulo, ele representa você, corintiano. E isso não é legal pro Corinthians. Se você for no futebol, o rival vai falar, e aí, segunda divisão, vai tirar uma onda, você vai sair dando murro em todo mundo? Se isso fosse resolver, né, se o Corinthians... Violência não, né, Tadei? Entendeu? Eu acho exagerado, como você falou, né? Isso daí vai acontecer, aconteceu, não vai acabar nunca. Tanto o time que ganhou vai sempre tirar sarro daquele que perdeu, estando ele em situação ruim ou boa, o time vai ganhar e vai sempre ser, a tiração de sarro vai ter sempre. Se você em toda situação partir para agressão, vai ter que lutar MMA. Se a gente der bola em tudo que falam da internet também, você tá entendendo? Tá no pacote. Paulo, a sua avaliação... Vou deixar você por último, Paulo. Chico, a sua avaliação... Eu tô preservando um amigo. Sério, não, vocês acham que não? Eu tô preservando. Cara, que isso, meu Paulo, sério, cara. Meu jogador, não pode ficar assim, do meu time, pô. Por trás desse sorriso há lágrimas, há lágrimas. Há muitas Chico, lágrimas. A postura, o assunto é sério, a postura do presidente. Foi uma postura de presidente do Corinthians? Ou você entende que cabeça quente acontece? Qual é o seu pensamento? Ele como presidente do Corinthians não pode fazer isso. É como você falou, ele está representando toda uma nação alvinegra. Ele não pode fazer isso. Se ele tivesse sozinho num lugar, né, e fosse hostilizado, ou fosse assaltado, tivesse assim uma agressão, que ele nem reaja. Pior ainda, nem reaja. Não reaja, mas tô dizendo, se tivesse uma agressão particular, eu até entendo, ele se defendeu, fez alguma coisa, mas não foi o caso, né? Então... Ou legítima defesa, aí se fosse uma legítima defesa... Você vai falar, pô, o cara tá batendo em mim, você vai revidar, mas você ir porque foi chamado pelo adversário de segunda divisão. Miller, jogador, Paulo, Tadei, vocês, a torcida rival, independentemente do talento de cada um de vocês, sempre tentava tirar uma casquinha, isso é natural, né, esse gente? É de um amadorismo incrível, né? Miller, atitude do presidente. Não, agressão a gente repudia, né? Todo tipo de agressão a gente tem que repudiar. O presidente não poderia ter feito isso. Bacégio? Mesmo sob extrema pressão, mesmo com tudo que vem passando, não justifica, devia ter agido de outra forma, com certeza. Lembrando que esse caso surgiu um boletim de ocorrência, está sendo investigado. Eu não vi nenhuma imagem realmente de agressão. Em se confirmando essa agressão, na minha modesta opinião, errou o presidente do Corinthians. Paulo, eu quero a sua opinião. Bom, primeiramente, eu sei que não justifica. Outra coisa, o torcedor estava com o filho dele, vai para casa, filho. Não fica também entrando em tumulto, vai para casa. E uma das coisas que mais me preocupa é a entrevista do Garro pós-jogo. O Garro falou assim, nós estamos com problemas fora do clube, fora do campo e também no campo. Ou seja, isso chegou nos jogadores. Está refletindo. Isso chegou nos jogadores. E quando chega nos jogadores, o jogador não tem o equilíbrio para lidar com tudo isso, isso é muito ruim. Por isso que precisa de um treinador, tem que pensar muito bem o treinador que vai trazer para o Corinthians. Não tem tempo muito para pensar. Não tem tempo. Já devia ter contratado. O próprio jogador mas você não me respondeu. Você não me respondeu. O presidente errou ou não? Errou. Não justifica. Se isso, repito, né? A gente repete, se isso realmente se confirmar na investigação que está sendo apurada. Então, posição colocada, vamos para o que é real de fato. A gente pegou aqui um compilado, alguns trechos, desde que o Melo veio aqui no debate, o André Negão, a Gazeta promoveu o debate aos presidenciáveis do Corinthians, muita coisa foi dita na época de campanha, depois da eleição, depois da vitória, e o que foi dito pelo presidente Augusto Melo
Ele cumpriu? Aconteceu? Não aconteceu? Vamos dar uma olhada nesse resumo? Se liga na tela. Me chamam de aventureiro. Venha viver comigo essa aventura. Ou vocês querem um filme de terror ou um filme de aventura. Com certeza, assim que ganharmos a eleição, vamos sentar com o Renato Augusto. Tenho todo o interesse de renovar com ele, porque é um craque. Na nossa gestão, nós vamos ter pessoas técnicas, pessoas qualificadas, que é um grupo que já formamos, para poder tirar o Corinthians dessa situação. Queremos sim sentar com a nossa comissão técnica, dali fazer um trabalho em termos de scout. A primeira coisa que fizemos amigos nossos, no portão do Parque São Jorge para fora. Pode analisar todos os patrocínios que nós temos, já está virando os netos, e com mais um ou outro que está chegando aí, que vamos estar anunciando em breve e vai passar 200 milhões. Lucas Veríssimo, que veio, que foi a nossa primeira ação, né? Que é contratá-lo, ficar de vez. Como a gente diz, né? Se encaixou, é o nosso perfil. Vai fazer história junto conosco. Eu sou contra repatriar jogador, ainda mais jogador acima de 30 anos. Na nossa gestão, jamais vamos contratar jogadores acima de 30 anos. Elenco tem. Individualmente, se você for analisar no papel, pô, é um elenco maravilhoso. Agora precisa acertar, precisa encaixar. Quando saiu aquela notícia, olha os absurdos. Olha, isso é tudo coisa plantada, Costa. Anunciaram que a Vaidbet vai deixar o Corinthians na hora. Eles vieram, pegaram um avião na hora. Eles mesmos. Eles mesmos. Veio o advogado e o diretor de marketing na hora. Vieram, pegaram um avião, tivemos uma reunião. Eles. Estamos super felizes com o Corinthians. Isso é fake, não existe isso. A Vaidbet está muito feliz. Tudo que eu falei é exatamente isso que está acontecendo. Eu sempre vou falar sempre a verdade. Você tira a sua conclusão. Não foi o Garrafa que disse, são os fatos apresentados. O presidente convidou você para viver essa aventura. Está gostando da aventura? O presidente está cumprindo aquilo que ele disse? Há muita contradição? Era fake? Você veja que fake, né? Notícia plantada da Vaidbet. A notícia foi plantada, presidente. Veríssimo. Foi embora, vai ficar. Tudo na boca do presidente, não é o Garrafa que está falando. Você, corintiano, está satisfeito? A coisa está fluindo como deveria? É pouco tempo? É pouco tempo, sim. A outra diretoria deixou seríssimos problemas para o Corinthians? Deixou sim. Deixou sim. O episódio Cássio tem muito, a saída dele tem muito da diretoria anterior. Mas a gente está mostrando a realidade. A realidade do Corinthians é, como foi discutido nessa bancada, um time sem técnico, sem elenco, sem forma de jogar, um time que tem algo muito precioso que é a sua torcida. O Corinthians está escorado na sua torcida. Eu li um post do Marco Belo e concordo com tudo que ele disse no post. O Corinthians hoje não tem um time, né? Não tem um técnico, não tem uma administração profissional. O Corinthians tem uma torcida apaixonada e gigante. Né? E o Corinthians, obviamente, não acaba caindo ou não caindo para a segunda divisão. E o Corinthians hoje está escorado na sua torcida. A vitória contra o Vitória no meio de semana veio muito por você, corintiano, em casa torcendo, e você na Arena Itaquera. E as palavras que foram colocadas, parabéns aí ao nosso chileno, né? Ao Thiago Café, na edição, foram ditas por quem? Pelo Garrafa, pelo Paulo, pelo Chico, Miller, Bacégio, a equipe da Gazeta, não. Foram ditas pelo presidente. E elas não foram cumpridas. Tá? Eu quero saber a opinião deles, mas antes eu tenho um recado importante para você, a bancada vai comentar. Até que ponto isso vai para dentro de campo? O quanto isso pode atrapalhar para que o Corinthians fuja ou não desse rebaixamento? O Garro, o Paulo Sérgio falou, né? Hoje na saída do campo, os problemas existem dentro de campo, a armação de time, mas existem fora. E isso tem atrapalhado. E os problemas foram relatados aí, são problemas sérios. Sérios, o Corinthians precisa ser tratado com seriedade. Me parece que nesse primeiro momento pode dar tudo certo. O Corinthians pode ser campeão novamente do mundo. Tá? Estou exagerando aqui, certo? Mas até aqui,
tá uma desorganização danada, Paulo. Não, e essa fala do Garro hoje me preocupou muito. Até porque, na nossa época, nós sabíamos diferenciar e deixar de lado essas coisas extra-campo, algo que não está acontecendo no Corinthians hoje, Tadei. O jogador já entra com essa pressão fora campo, e isso é muito ruim. Porque ele tem que lidar com essa pressão fora campo e lidar também dentro de campo com os resultados. E aí os resultados não aparecem, você vê um time apático. Um time que quase tomou a goleada hoje. Então isso é muito ruim o que está acontecendo na equipe do Corinthians, no clube por inteiro. Bate no vestiário, Tadei? Bate. E vai ficando cada vez mais difícil, né? Como o Paulo Sérgio falou. Antigamente, nós sabíamos diferenciar essa situação. Sim. Tinha jogador dentro do vestiário que não conversava, não falava bom dia um com o outro, mas dentro de campo as coisas se resolviam. Não é justo, até agora, como foi citado, né, o que o presidente falou, nada se concretizou, foi tudo ao contrário daquilo que ele falou. Não é justo com o torcedor do Corinthians, pela nação que é. Você vê o time que perde de 3-0 contra o Cruzeiro e a torcida aplaudiu o time. No final do jogo, a torcida do Corinthians é isso, não é justo o que está acontecendo com o Corinthians, um time grande, e não pode passar por essa situação. Ô Miller, eu quero deixar o Chico por último aí, mas eu quero a sua opinião, com toda a experiência que você tem no futebol. Não tem como isso não ir para dentro do vestiário. E vai, principalmente, e não vejo nenhum tipo de, não, porque mercenário, jogador. Não, o cara é profissional. E vai, quando a coisa está desorganizada, está faltando dinheiro. O Mosquito, certo ou não, e ele está no direito dele, no meu entendimento, ele pediu rescisão porque não estão depositando no fundo de garantia. Ou seja, a má administração fora acaba batendo dentro de campo. Aí você olha para a tabela e fica patinando ali. Ou não, Miller? No caso do Corinthians, sim. Né? Corinthians, Flamengo, né? Os problemas extra-campo, eles acabam refletindo, né? Respingando dentro de campo, né? E principalmente hoje que o jogador tem uma personalidade totalmente diferente dos jogadores do passado, né? Eu fico triste porque o clube do Corinthians é muito grandioso. O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, né? Numa situação dessa não pode ficar, né? A situação do Corinthians tem que mudar urgentemente. Essa é a palavra, urgentemente. Urgentemente. A começar por um treinador, Miller. Lógico, aí a urgência do momento, né? Um treinador top, treinador de nível do clube, entendeu? Agora, eu vejo uma outra coisa que eu queria dizer, você está falando de administração, o presidente, aí nesse ponto eu meio que, assim, eu não culpo o presidente. Claro. O Chico Lang, acho que, não sei se o Chico Lang pensa a mesma coisa. Chico, se eu sou o presidente, eu dou poder para um diretor de marketing, diretor de... Sim. Quer dizer, ele tem um poder sobre aquele setor. Perfeito. Se ele erra naquele setor, não é culpa do presidente. Não é. É culpa do cara que fez Mas o problema, jogador, é que esses diretores não estavam dando a cara. E o Augusto estava chamando a responsabilidade para si. Quando eu comecei a falar aqui algumas semanas atrás do Fabinho, quem tem que ser preparado para ocupar um cargo administrativo dentro do elenco ali do jogador é o Fabinho. Ele que tem que prestar contas. Ele que tem que falar, ele que tem que dar a cara. Essa semana ele deu a cara. Mas ele tem esse poder. E falou o quê? Ele tem esse poder? Ele tem esse poder? Essa pergunta do Miller é importante. E o Bacérgio levanta uma outra questão, e o Chico vai falar. Eu tô deixando você aqui, Bruno, você não segura aí que você vai falar, Chicão. O Bacérgio colocou bem, não adianta. Muito, não, mas eu quero que você fale de uma coisa importante que eu vou colocar para você. Não adianta você chegar também da entrevista e não pôr as cartas na mesa. E outra, quem escolhe, Miller, que você delega o poder, é o presidente. Correto, mas quem escolhe é o presidente. E aí a responsabilidade acaba batendo nele. Chico, quando eu falei aqui que o Corinthians está escorado na torcida corintiana, né? O Corinthians tem algo que muitos grandes clubes têm, mas a torcida do Corinthians, vou falar para você uma coisa, essa torcida carrega esse time. Sim. Dizem que é um time que é uma torcida que tem um time, não um time que tem uma torcida. É o que se comenta por aí. Chico, dentro do seu corintianismo, com todo o problema que está acontecendo, independente de oposição, situação, como corintiano, sentimento corintiano,
disso que eu coloquei, o Corinthians está apoiado naquilo que ele tem de mais precioso, e você representa a torcida corintiana. Fala pra gente qual é o sentimento e o que deve ser feito no seu entendimento para que essa torcida corintiana que você representa possa ter dias um pouco melhores, Chico. Olha, a primeira coisa é ter fé, né? Tem que ter fé. Você não pode nunca perder a esperança que vai se melhorar a coisa de um jeito ou de outro. Porque tudo que eu vi agora do Augusto, essa matéria toda, eu cheguei à conclusão que ele pode ser 3 coisas: mentiroso, azarado ou centralizador demais. Entendeu? Porque não dá para ele querer resolver todos os problemas do Corinthians. E nisso o Miller está certo. Ele tem que delegar poderes e não assumir o que ele delegou quando sozinho. O cara erra. Se o cara erra, ele tem que falar assim, olha, o meu diretor errou. Esse CEO que iniciou um trabalho no Flamengo lá atrás, o Fred Luz, pode ser um acerto do Melo? Ninguém está aqui para jogar pedra em ninguém. Pode ser um acerto? Pode. O cara é sério, ele fez um bom trabalho no Flamengo. Sem deixar ele trabalhar também, né? Mas tem que deixar ele trabalhar. Se bem que a última palavra não é dele, né? Como ele mesmo já falou. Vai ser sempre do Augusto Melo. O CEO ele vai fazer toda a gestão do clube. Ele não vai fazer a gestão do futebol. Então vamos diferenciar bastante o negócio. O problema maior aí não é nem o clube em si, mas é o futebol. Se o futebol não anda, as coisas, no geral, começam a andar. Não tem jeito. E outra coisa, né, Paulo? Todo mundo fala, o Fred Luz foi o grande responsável por fazer essa transformação no Flamengo. Não é bem assim. O Flamengo tinha especialistas em cada departamento do clube. Okay, mas chegou ele não é Jesus Cristo. Mas ele abaixo do presidente é o cara que olha por todos os departamentos. E talvez essas novas funções que cheguem para os outros departamentos passem pela orientação do CEO. Eu acho que é mais ou menos por aí. Enfim, me parece que pode ser um início, né? Uma luz no fim do túnel. Hoje o clube não se separa do futebol. Essa é a grande verdade. Né? O clube está complicado, está confuso, mas o futebol também. Então, quer dizer, as coisas estão caminhando muito juntas. E não dá para todo dia o Corinthians ter noticiário de polícia. É incrível. Não dá, é todo dia. Começou a semana começa no domingo, para quem não sabe. Já começou com o presidente do Corinthians dando um murro na cara. Caso de polícia. Né? O presidente só não foi para a delegacia porque já tinha ido embora do Mineirão. Mas vamos falar do São Paulo. Gente, esse São Paulo, rapaz, G4... galera tricolor festiva na nossa redação, temos a galera tricolor lá, nego trazendo bandeira e tal, vai estar campanha legal. Tava dando uma oscilada e tal, agora vence 4 seguidas e pula pro G4. O Zé Paz acompanhou vitória contra time de parte alta de tabela, Bragantino. Vamos ver como é que foi ontem lá no Morumbi? O que o torcedor do São Paulo esperava do sábado à noite era a 4ª vitória seguida da equipe no Campeonato Brasileiro. E ela veio sim diante do Red Bull Bragantino no Morumbi. Sem o Caleri, o Ferreirinha e o técnico Luiz Ubeldia suspensos, o São Paulo só assustou de fato no primeiro tempo, quando o Wellington Rato tentou esse golaço aí, de cobertura. Antes, o Bragantino levou perigo com o Eduardo Sacha. Mas, depois do intervalo, na base da insistência, o São Paulo abriu o placar com o André Silva. O que acontece é o professor ele toma as decisões dele. Eu estou sempre aqui disposto para ajudar o São Paulo, né? É um cara muito enérgico, é um cara muito inteligente, taticamente, para poder organizar o grupo. Então, só tento também agradecer aos minutos de hoje. O São Paulo e o Red Bull Bragantino reclamaram de um pênalti não marcado para cada lado. Os São Paulinos ficaram na bronca por causa desse lance aí em cima do Lucas, enquanto o Bragantino queria a penalidade do Luiz Gustavo no Thiago Borbas. Tive a inteligência ali de não fazer o gesto que ele estava esperando, da forma que ele estava esperando. E essa que foi a grande surpresa para ele, conseguindo fazer com que ele retardasse ali o chute e a gente continuasse numa situação positiva sem ter o pênalti. Então foi uma coisa bem natural que para mim é coisa de jogo, tanto que não foi pênalti. E se o VAR está lá e houve o contato, então eu não consigo entender por que né? É a mesma coisa que deixar um cego lá dentro do VAR, né? Mas, né, como te falei, é algo que a gente não consegue controlar, mas acaba prejudicando muito o nosso trabalho que a gente vem
veio fazer um grande jogo aqui, estava fazendo um grande jogo, né? Só que quando o Rodrigo Nestor foi derrubado dentro da área pelo Pedro Henrique, não teve jeito. Pênalti para o São Paulo. O Luciano correu para a bola e precisou contar com a sorte para anotar o 12º gol dele na temporada. 2-0 e fim de papo para mais de 46 mil pessoas no Morumbis. Com esse resultado aqui no Morumbis, o São Paulo chegou aos 27 pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo apenas na próxima quinta-feira para pegar o Atlético Mineiro fora de casa. Vamos a ir paso a paso. Creo que venimos bien, el equipo viene respondiendo a todos estos jogos muito bom. Creo que a pesar de tener pocos días de recuperación, el trabajo en conjunto es bastante bueno. Bom, tá aí, ó. Tá aí o São Paulo, a gente vai discutir, esmiuçar o jogo do São Paulo com o Braga, mas tocou campainha, temos presentes pro nosso público, não é isso, Marcelo? É isso, Garrafa. Já vamos soltar os dois, já? Aí é com o diretor, eu não mando nada, você sabe disso, é com o diretor. Vamos lá, já estamos no final do programa. Ah, bom, o diretor pediu só O que ele pediu fazer o quê? Um de cada vez? Só um de cada vez. Você viu quem que manda? Viu? Não sou eu? Você percebeu? Pois Você já achou que mandava, diretor? Manda quem pode, obedece quem Perfeito, tem juízo. Marcelo. Então vamos obedecer. A camisa do Palmeiras tamanho M, a bola de futsal da Joma e a taça do Palmeiras vai pro nosso telespectador Rogério Amaral do Tatuapé. Parabéns, Rogério. Aguarde o contato da nossa produção. Tá certo, então daqui a pouco tem mais um presente pra você. Vamos ao pênalti pro São Paulo em cima do Nestor, do Pedro Henrique. Você tem ele aí separado pra gente, Fini? Vamos ver como é que foi, ó. Tá aí o Nestor dentro da área, tem um toque de mão nele, nas costas aqui. Vê se dá pra aproximar depois. Aí. Isso é pênalti, gente? Não, isso não é nada. O que é? Eu não entendi como é que é. Nunca recebi uma resposta assim. Isso é pênalti? Você viu, Tadei? Isso é pênalti? Parecendo o Zé buscar pênalti. Foi pênalti? Não foi pênalti? Nada. Nada? Foi nada. Tadei? Não. Nada? Chicão? Nada, perigo de gol. Miller? Perigo de gol. Olha, Garrafa, o VAR brasileiro, todo mundo sabe que é Deixa horrível. na tela, filho. Isso. É horrível. Para o VAR brasileiro, isso é pênalti. O VAR europeu jamais daria um pênalti desse. Olha lá, ó. Nada, né, gente? Pelo amor de Deus, não pode. Eu tô acompanhando. É jogo de contato, né, futebol? Acompanhando a Eurocopa, tá louco. São os lances que no Bassett. Brasil... Na Eurocopa, o jogador de Bassett. Na Eurocopa, o jogador... Olha, se o foi Rodrigo mão Nestor na me bola, falar vai que mão essa na bola, intensidade segue o é jogo. suficiente para empurrar, E outra- é óbvio que ele valorizou. Mas aí ele tá no direito dele. O pior... Pois não, Tadei. Lá vem o São Paulino O agora. Wesley não Lá vem o valorizou São contra o Paulino agora, Rafinha? olha lá. O quanto demora? Exatamente. O que o Wesley fez no não clássico foi contra o nada, Rafinha? Para. O quanto Dois demora o pesos, VAR? duas medidas? Calma que a gente vai ter dois pesos, duas medidas nesse próprio jogo. Mas o Tadei fala primeiro. Tem outra situação. O quanto demora o VAR no futebol brasileiro? É um parto, Meu velho. Deus do céu. Sul-Americano, olha a Copa América aí, tá louco. uma vergonha. O juiz não tem autoridade nenhuma. O cara faz a falta, o cara fica na frente da bola, o cara pega a bola, o cara fez a falta, se não deixa a bola, toma cartão. É isso. Tem que mudar a regra, porque o futebol tá muito parado. Ontem você viu até no jogo da seleção, mudando um pouco de assunto, desculpa Não, a gente vai mudar o chegar lá. assunto, não teve jogo, teve só jogo. pancadaria o jogo inteiro. Horrível. Jogo. Agora, horrível. o pior, e foi meio que unânime que não foi pênalti, né? O pior é que acontece um lance muito parecido e aí não é marcado. É o lance em cima do Lucas. O Natan com o Lucas, ó. Vê se não é parecido. Se aquele foi pênalti, esse deveria ser, vamos ver. Pera aí, quer ver, ó? Olha lá o braço dele. Né? Teve mão nas costas. Se der pra aproximar, vamos ver se a gente vai Mesma conseguir situação. aproximar. Se der pra aproximar, mas tem a mão nas costas ali. E esse foi pênalti. Ou seja, partindo do princípio que ele deu aquele, olha lá. Se ele deu aquele, tem que dar esse, não aí, tem? Bassett? Em termos de critério. Mas E sabe aí, o que eu Bassett? acho? Fala. Nesse lance, o Lucas não tá com a bola completamente dominada. Há uma disputa entre o zagueiro e o atacante. talvez por A isso. hora o Nestor tava indo lá pra linha de fundo. Os dois estão brigando pelo com a espaço. bandeira. Vai Não dormir, tá nem Marcelo, insistindo vai no dormir. gol. Vai dormir, Brincadeira, Marcelo. pô. Mas o que me incomoda mais é que o mesmo árbitro, no mesmo jogo, ele deu um pênalti que a bancada de forma unânime entendeu que não foi pênalti. Se ele deu aquele pênalti, porra, ele tinha que ter dado esse. Que eu acho que a maioria vai entender que também não foi pênalti, eu tô certo, tô certo? Comparando os dois, esse foi mais pênalti. Foi mais pênalti foi mais esse que o pênalti. outro, Mas exato. assim, consegue entrar na cabeça do cidadão. Se o cara deu... Põe o primeiro lance, filho, por favor.
O primeiro pênalti do Nestor que ele marcou. Olha o pênalti que o cara marca e depois olha o pênalti que ele não marca. Primeiro o que ele marca. Vai, vamos lá. Ó. Mãozinha nas costas. Pênalti! Ele tava sentindo o gol, Bacete? Pênalti! Olha lá. Mãozinha nas costas. Mãozinha na cintura. Pênalti. Que deu. Ele marcou. Pra todo mundo aqui não foi pênalti. Vamos pro segundo lance. Dá uma olhada agora. Outro lance. Muito parecido com o Lucas e o Nestor. O Lucas e o Natan, quer dizer. Aí. Como é que ele pode não dar esse pênalti e dar aquele? Porra, não é possível que não vão chamar esse árbitro e falar, meu, você tá maluco? Critério. É um absurdo. Né? E teve um outro lance de pênalti. O lance aí. Eu não daria esse pênalti. Olha, eu sabe o que eu faria? Tiraria o VAR. Eu não daria nenhum dos dois. Dava responsabilidade pro árbitro, porque o árbitro não tá com responsabilidade nenhuma. Não, eu acho que é a qualidade de quem toma conta do VAR, né? Ô, Garrafa, mas do jogo, pra mim foi uma das melhores partidas que o São Paulo fez esse ano. E tem mais um lance polêmico, a gente vai falar no jogo, Miriam. Vamos falar do jogo. Vamos pro outro lance aí, ó. Agora é o Luiz Gustavo. É o Luiz Gustavo com o Thiago Borba. Entrou por baixo. Que é isso? Nossa, que é isso? Opa, ele não deu nada. Não. Nada, segue na pelota. E aí, Bacete? Ele não atingiu nem a bola e nem nada. Ele atingiu o jogador. Pênalti. Esse é o único pênalti que teve no jogo pra mim, ou não? Eu também acho. Pra você, Mineiro, foi pênalti não? Pênalti, Chico? Pênalti claríssimo. Bom, Bacete. Tadei? Pênalti claro. Paulo? Claro. Legal, tô vendo você mais feliz, como mudou de assunto. Você voltou, cara! Você voltou, Fabinho! Eu não podia perder meu guerreiro! O Chico não podia perder meu guerreiro! Eu gosto ali, ó. O Miller ali, ó. O Miller, o Tadei, o Miller é o seguinte, aqui eu aperto aqui o jogo, eu já meto no jogador. O Miller ele controla. O Paulinho, emocionalmente essa semana, ele tá derrubado. Aqui, uma opinião diferente aqui, jogador, viu? O que aconteceu aí? Foi pênalti ou não ali? Foi pênalti. Tá. Lógico que ele tinha que falar que foi pênalti. Se ele fala que foi pênalti, eu saio daqui. Mas ele queria que eu falasse que não foi, viu? Agora, Miller, o São Paulo vinha de uma sequência de 4 jogos sem perder. O Zubeldia começou a mesclar, pensando em 3 competições. E quando começou a fazer isso, São Paulo perdeu a sequência de invencibilidade, teve várias derrotas, e aí ele vem para 4 vitórias. Venceu o Criciúma 2-1, Bahia 3-1, Bahia e Atlético Paranaense disputam parte alta. Venceu os dois. Atlético Paranaense 2-1 na Arena e venceu o Braga, que é parte alta, 2-0. Aqui, teoricamente, só quem não disputa o Campeonato do São Paulo, o Criciúma. E vai pro G4. 4º lugar com 27 pontos. E venceu o Cruzeiro também, que tá em 7º. Tô falando nessa sequência, né? Tá. A pergunta, com isso colocado, e o Miller fala já do jogo, e depois a pergunta é, com esse momento, consegue olhar para título... Ou, gente, é briga de G4 para esse São Paulo. E o jogo de ontem, Miller? Não, o jogo de ontem o São Paulo foi jogou muita bola, mereceu a vitória do começo ao final do jogo. O time do Bragantino, claro, sem o Elinho, é um outro time, porque o Elinho tá jogando muita bola, né? Sim. Mas o São Paulo tem um diferencial, nós sabemos todos, não é, Bacete? O Lucas, ele realmente é um jogador diferente. Desequilibra. Ele desequilibra as partidas, né? Ontem ele foi um fator assim preponderante para a vitória do São Paulo, né, Lucas? Então acho que o São Paulo ontem foi muito bem no jogo. Para mim foi uma das melhores partidas que o São Paulo realizou. Eu vou em todos os jogos do São Paulo no Morumbi e ontem realmente o São Paulo arrebentou contra o Bragantino. E tem 2 peças vitais, né, Miller? Caleri e Ferreirinha. Exatamente. Então o Lucas assumiu essa responsabilidade de jogar por ele e pelo Caleri, pela ausência do Caleri, entendeu? O fato do Palmeiras e do Flamengo, que são os líderes lá, juntamente com o Botafogo... Mas eu acredito também, respondendo essa outra pergunta tua, que hoje o São Paulo, claro, tem que olhar para título. Já está ali perto do G4. É título, Chico, também? Falta muito jogo, muito campeonato pela frente ainda. Para mim, o campeão brasileiro vai ser o São Paulo. O fato, Tadei, do São Paulo, do Palmeiras e do Flamengo serem um dos principais favoritos à conquista da Libertadores, pode desviar um foco ali para a Libertadores na hora que a Funila esquece o brasileiro e o São Paulo dá esse bote aí. O São Paulo também está na Libertadores, mas o elenco de Flamengo e de Palmeiras tem um elenco mais robusto para as competições simultâneas. Mas o São Paulo vem num crescente muito interessante, né? Mesmo com, como foi dito, com 2 jogadores que são titulares absolutos que não estavam, o São Paulo fez uma partida excepcional contra um time difícil de jogar. Um time time chato. Chato contra todos os times grandes é encardido. Então, eu acho sim que o São Paulo tem que ver lá
Não só chegar entre os 4, mas para brigar De por olho- título, de olho sim, na até parte. porque é o São Paulo, é um time de tradição. Mas né? pode perder o Zubeldia, hein? Rafa, então, tirando da minha boca, tem um detalhe interessante que é esse. Se por um acaso, eu estava conversando aqui com o Bacege, nós dois São Paulinos, né? O São Paulo perdeu o Osório para a seleção mexicana. Tá. Perdeu o Baúza para a seleção argentina. Isso. Perdeu Dorival para a seleção brasileira. Tá. Dificilmente um treinador fala não para uma seleção. Vamos ver, o Zubeldia não estava no banco ontem, porque de novo foi expulso, tem que melhorar isso, hein, Zubeldia? Critiquei muito o Abel, você está indo para o mesmo caminho. Você volta de um jogo, já é suspenso no outro, atrapalha o São Paulo, né? Não tem um peso, duas medidas, não. Aí o auxiliar técnico, integrante da comissão, foi perguntado sobre esse interesse da seleção equatoriana no Zubeldia. Lá no Equador, todo mundo conhece muito bem o trabalho do Zubeldia. Vamos ouvir o que o integrante da comissão técnica do Zubeldia falou dessa possibilidade de uma proposta da seleção equatoriana para o técnico do São Paulo. Nosotros estamos hoy en Sao Paulo, estamos muy a gusto, muy gustosos de ficar acá, tenemos un compromiso, un contrato, después se va a especular siempre, no solamente Luis, está Almada, están 4 o 5 entrenadores más, entonces en cuanto a nosotros como comisión técnica, nuestro pensamiento y nuestro trabajo está en São Paulo. O pensamento está em São Paulo, mas se vê uma proposta, estuda, né, Paulo? Vai estudar, mas eu acho que eu creio que esse desafio de estar em São Paulo, Campeonato Brasileiro, eu creio que ele fica. Bom, vamos aguardar, o tempo vai dizer. E o tempo disse que a seleção brasileira pagou o mico, pagou o vexame na Copa América. Na tela. Enfrentaram pelas quartas de final da Copa América e olha, tem jogos que é melhor apagar da memória, viu? O jogo começou pegado, com o Uruguai criando as melhores chances de ataque. Em uma bobeada do Vinha, o Brasil quase marcou. Pena que o Endrick não conseguiu ajeitar para o Rafinha. Aos 34 do primeiro tempo, a Celeste teve sua melhor chance com Darwin Núñez, que cabeceou errado. O Rafinha, esforçado, quase marcou um golaço, mas parou 2 vezes no Rocher. E o segundo tempo não foi tão diferente assim do primeiro, viu? Foi lá e cá, mas nenhuma das seleções criou algo mais efetivo. O Nandes entrou rasgando o calcanhar do Rodrigo e o VAR checou e expulsou. Era a chance do Brasil com 1 a mais, mas acabou que ninguém tirou o 0 do placar. Por isso, pênaltis. O primeiro do Brasil a bater e errar foi o Militão. Depois o Douglas Luiz mandou na trave. E quem acabou decretando a classificação do Uruguai foi o Ugarte. Com isso, o Brasil se despediu da Copa América, primeira competição oficial da seleção com o Dorival Júnior. Mas e aí? O que dizer da participação dessa seleção brasileira nova do Dorival, hein? Opa, depois da seleção brasileira é bom presentes mesmo, para finalizar bastante pra galera presentes. ficar feliz um pouquinho. E eu quero saber o que a galera consolar. pensa aqui do Dorival Júnior na seleção. Vamos lá, camisa do Flamengo mais o kit Cinete com gel de arnica, munhequeira elástica e bolsa térmica de gel. Vai para nossa telespectadora Rita Pereira, lá da Vila Leopoldina. Aguarde o contato da nossa produção nessa semana. Parabéns. Gente, estamos quase chegando no final do programa, mas eu quero saber de vocês a opinião do seguinte. Viralizou na rede, nós não tivemos a imagem, as detentoras das imagens, ou a detentora das imagens não nos mandou a imagem. Na hora do pênalti, Dorival Júnior, todo mundo viu, rede social, o Dorival Júnior não conseguiu entrar na rodinha de jogadores para definir quem ia bater pênalti, diferentemente do Elon com o Bielsa. E aí ele levanta o dedinho, não sei se olham para ele coça a cabeça e viralizou. E os jogadores falaram, vocês estão colocando uma lupa e aumentando uma situação de dentro de campo. É normal o técnico naquela posição, Miller? Olha, a distância, claro. Com esse jogadorzinho que a seleção tem, pode colocar o Guardiola lá que não vai dar jeito. Como o jogador acabou de falar do Corinthians, né? O caso das seleções são jogadores bons de clube, não de seleção, entendeu? O Endrick ontem ficou mais preocupado em se jogar, sem cair, do que em ficar em pé. É bem verdade que o Uruguai, para mim, é mais time que o Brasil. Sim. Só que não se preocupou em jogar, se preocupou em dar pontapé na seleção. E o Brasil teve um a mais, se aproveitou. Chico, está no finalzinho, a gente tem essa situação do Dorival. Você viu com bons olhos ou ficou uma coisa meio estranha? Não, eu acho que o Dorival ainda tem chances aí pela frente, né? Nós vamos crucificar, porque, bem, na verdade, a seleção não perdeu. Né? Você vê os jogos mesmo, a seleção não perdeu nenhum. Pelo amor de Deus, sair invicto do jeito que saiu é derrota, Chico. Por favor, vai. Não, mas eu estou vendo um lado positivo dele. É um novo momento. Tadei,
Futebol brasileiro não é isso, né, Tadei? Não é isso. Futebol brasileiro é alegria, por isso que nós estamos pedindo o Estevão na seleção. Na seleção, porque esse é o futebol brasileiro. Mas no momento o que a seleção vive é esse. E teve pouco tempo para trabalhar também. Pegou a Colômbia, que já vem 20 anos sem perder, pegou o Uruguai, que é uma seleção que é sólida. Podia ter feito melhor? Nós somos brasileiros, nós torcemos sempre pro Brasil, é o que a gente queria. Que a gente espera. Tadei, eu já agradeço Triste. você. Pois não, conclua. Triste, muito triste ver a seleção nessa situação. Obrigado, Tadei. Paulinho, obrigado, seleção ficou devendo, certo? Pô, muito! E amanhã nós estaremos agradecendo a toda a bancada aqui. Amanhã estaremos às 6 da tarde com todo o time Gazeta no nosso Gazeta Esportivo. Obrigado pela audiência. Valeu, Tadei, meu irmão. Obrigado. Chico Miller, Paulo Bacejo, obrigado a você em casa. Valeu? Tchau, tchau. Amanhã tem Gazeta Esportivo, hein? Tchau.